Lembrando que são inúmeras vagas na concurso da Banca Vunesp e, portanto, todas as nossas questões aqui trazidas também da Banca Vunesp, ele que é especialista, já fez muitos concursos, analisou inúmeras das provas anteriores da Banca Vunesp. Então, todos tenham uma excelente aula. Se você ainda não é nosso aluno, inscreva-se. Se você ainda não é nosso aluno, nos chame no chat. Mas agora o momento é da aula de matemática e o show é contigo, meu querido amigo. Boa tarde, Beth. Boa tarde a todo mundo. Pessoal, esse sabadão, vamos estudar matemática e vamos focar bastante nesse edital, tá? Como a Beth falou, a gente tem um edital dessa prefeitura municipal, um edital da banca, principalmente da Banca Vunesp, onde essa Banca Vunesp, ela traz consigo algumas especificidades que a gente já deu uma olhada e a gente vai mostrar um pouquinho para vocês como que essa banca trabalha, tá bom? Então, bom, como a Beth falou, meu nome é Alexandre Ribeiro, professor aqui de matemática, em PTC Concursos, e agora a gente vai ter algumas questões onde eu vou passar uma visão geral de como que está vindo esse edital, independente dos cargos, tá? Independente dos cargos, esse é o lado bom da Vunesp, ela não muda muito essas questões mais básicas, de matérias básicas, matemática, português, independente do cargo, elas seguem o mesmo padrão, tá bom? Então, antes de começar a falar de matemática, como que a Banca Vunesp, ela trabalha, principalmente quando a gente fala de matemática? Ela possui uma graduação, tá? A Vunesp, ela trabalha com questões de médio, de baixo, médio e alto grau de dificuldade, tá? Normalmente, ela equilibra bem, mas eu diria para vocês que de 60 a 70%, por exemplo, da prova, ela é composta por questões de baixa e média complexidade. Aí, na casa dos 30%, 40%, são questões de um pouco mais de complexidade, a gente diria de alta complexidade. Outra coisa que a Vunesp ela traz ela exige uma capacidade de interpretação do aluno muito grande. Então, são questões de matemática com muito texto, muita explicação. Você tem que ler essa questão, interpretar para depois fazer as contas. Então, se já não bastasse o grau de dificuldade que a matemática traz em si, que a gente sabe que o nosso ensino, principalmente da rede pública, ele é muito deficitário na parte da matemática. Então, se não bastasse essa questão da matemática em si ser já um pouco mais complexa e ser dificultosa para muita gente, você tem que ter uma capacidade de interpretação muito grande. Aí, eu já trago para vocês, o grau de importância do português. Então, quando você estuda o português, você não está estudando só para o concurso, só para a matéria em si, mas no caso da Banca Vunesp, você vai utilizar o português para todas as matérias, porque ela exige um grau de interpretação muito grande. Por outro lado, o concurso de prefeitura municipal é um concurso que eu coloco como de média complexidade no que tange a matemática. A Vunesp ela é bem tranquila quando a gente fala de matemática para o edital da PM, por exemplo, para o concurso de soldados. É um concurso que eu diria de grau de dificuldade baixo de matemática. Você tem depois, justamente, os concursos de prefeitura, quando a gente fala de ensino médio, tá? Eu estou falando de ensino médio, não estou falando de ensino superior. Ensino médio, aí você tem um médio, a complexidade é justamente os concursos da prefeitura, e a gente vai ter um concurso um pouco mais complexo no que tange a matemática, quando a gente fala de Tribunal de Justiça. Principalmente um que teve recentemente aqui em São Paulo. O Tribunal de Justiça, ela exige, então ela tem um grau de dificuldade tanto de interpretação quanto da própria matemática em si, exige que o aluno saia daquele ensino mecânico que só faz aquela continha se ela tiver montada, ela exige que a pessoa tem que montar a questão, tirar essas informações do texto e colocar isso, montar as contas para daí poder executar. Então, como eu disse, eu trato esse concurso de prefeitura municipal como um concurso de média complexidade, tá? Quando a gente fala de ensino médio.
Matemática, como eu falei para vocês, no edital são 10 questões, aí praticamente 40%, se não estou enganado, aí, de só relacionado... Não, 25%, né? São 40 questões, 25% aí já só de matemática. Então, é um peso muito grande dentro do concurso. Mas dá para ir bem. Como eu falei para vocês, se a gente pegar firme no básico e no médio, já é de 60% a 70% de uma certeza um pouco maior de você acertar. Só não errar as continhas, interpretar bem, isso a gente vai ensinar, isso quem já assistiu às aulas, a gente passa justamente esse bizu de como interpretar a questão, e depois, infelizmente, as continhas eu não posso ajudar vocês, tá? Aí é de cada um, vai ter que realmente... quem não lembra, eu não lembro fazer o que cai muito aqui na VUNESP, principalmente concurso no médio, é multiplicação e divisão, as operações básicas da matemática, soma, subtração, multiplicação e divisão. A galera tem muita dificuldade em divisão e também um pouco na multiplicação, se enrola, se perde um pouco de tempo. O que eu consigo ensinar, o que eu consigo passar, é a interpretação. É como olhar uma questão e saber do que ela está falando, como que eu começo a executar, como que eu começo a resolver ela. A matemática, fazer as continhas, aí vai de cada um. Então, eu preciso que, se você tem um pouco de dificuldade, já vai relembrando como que faz as operações básicas matemáticas, vai relembrando como que faz uma divisão com um número decimal, como que faz uma multiplicação com um número grande, e assim vai. Como que utiliza a fração, isso a gente até consegue pegar aqui, mas como são os números fracionários, operações matemáticas com os números fracionários, tudo isso é muito importante, porque quando chega aqui, a gente vai justamente pegar onde a banca trava, aonde que ela trava a gente, é na interpretação. Isso eu consigo ensinar, isso eu consigo passar os bizus. As continhas matemáticas são muito mais agora mecânico, é fazer, repetição, até que vocês consigam alcançar um grau de agilidade, que é o que exige, porque também num concurso público você tem que ter uma tática muito boa de saber gastar o tempo nas questões que precisam de mais tempo e ganhar tempo em questões que você pode ganhar o tempo. Então, aqui é justamente isso. Beleza? Vamos lá, então. Vamos começar a passar aqui. Eu separei algumas questões. Outro detalhe da banca VUNESP. A banca VUNESP, além de ter uma interpretação muito afiada, você tem que estar bem afiado na interpretação, isso a gente vai passar aqui. Ela tem uma questão de... ela mescla muito os temas. Então, é muito comum que dentro de uma questão, de um determinado assunto, seja cobrado 2 ou até mais 3 tópicos do edital. Essa é outra característica da banca, ela cobra praticamente quase todo o edital quando a gente fala de matemática. Porque ela justamente faz essa mescla de assuntos dentro de uma questão. Então, dentro de uma questão, você vai ter um assunto de razão e proporção, porcentagem e regra de 3. Tá? É comum ter uma questão de geometria plana, porcentagem e sei lá, volume, Pitágoras. Então, a VUNESP, ela mescla. Dificilmente a gente vai encontrar o que a gente chama de questão pura, somente daquele assunto. É diferente dos concursos das áreas militares, né? Colégio Naval, que lá tem exatamente, resolva essa conta. É simples. A VUNESP, ela não faz isso. Ela vai contar uma grande história e aí você vai ter que tirar essas informações de lá justamente para resolver e com essa mescla aí de assuntos. Beleza? Vamos lá, deixa eu dar uma olhadinha aqui se tem alguma pergunta aqui. Eu vou olhando de vez em quando no chat para ver se vocês perguntam alguma coisa. Bom, vamos lá. Vamos começar a nossa aula, então. Falei para vocês, matemática, meu nome é Alexandre Ribeiro, aqui em Pertencer Concursos. Primeira questão, galera. Vou trazer uma questão. Essa primeira questão é muito tranquila. O material já foi disponível aí para vocês, acho que tá anexo aí, tá fixado no comentário aí. Então, baixem o material para vocês poderem seguir aí. Quem não baixou, faz isso agora, enquanto eu dou uma explicadinha sobre essa questão. Ela é ridiculamente simples, essa questão. Trouxe ela por 2 pontos. Para começar, né, devagarzinho, e para mostrar para vocês como que você consegue tirar essas informações do texto
já com o pensamento de um raciocínio lógico voltado para a montagem de equação. Tá, uma questão bem tranquila, é uma questão justamente que caiu, todas as questões que eu trouxe aqui são questões de nível médio que caíram em concursos de prefeitura. Ou seja, eu não estou inventando moda, eu estou trazendo o que a banca vem cobrando, e nos últimos 2 anos, que é o que importa para a gente. A banca VUNESP, ela tem se reinventado em vários assuntos, em várias matérias, ela tem mudado o padrão dela. Matemática também é um. E aqui comprova uma questão simples, muito tranquila, que comprova o que eu falei, dentro de um concurso não vai ter só as questões muito difíceis e também não vai ter só as fáceis. Hoje aqui mesmo eu estou mesclando justamente esse grau de dificuldade. Porque às vezes o aluno ele só pega as questões simples e acha que está arrasando, a hora que pega uma questão mais difícil, toma pau e aí, poxa vida, então tem que entender isso. E o contrário também, pega só questão difícil e acha que aí não consegue desenvolver, porque justamente tem que seguir um caminhozinho, tem que ter uma caminhada na matemática, como qualquer outra disciplina, você tem que vir com um raciocínio dentro de uma estrutura lógica de aprendizado. E aí começa a apanhar um pouco e acha que não vai, o concurso não é para ela, que a matéria não dá, é super difícil. E não é. Você pegou uma questão muito complicada ou pegou algumas questões complicadas e está só focando nela. Então isso também não pode ser feito, tá? Tenham isso em mente. Vamos lá. Primeira questãozinha aqui, então, a gente pode chamar ela de operações básicas da matemática, a gente pode englobar ela também dentro de equação do primeiro grau, que dá para englobar ela, e é isso que eu quero mostrar aqui para vocês, para a gente começar o alinhamento aí. Vamos lá, questãozinha número 1. Patrícia dispõe de R$ 61,75 para comprar algumas unidades de um produto que custa R$ 4,75 por unidade. O número de unidades do produto que Patrícia conseguirá comprar utilizando todo o valor que dispõe é... E aí, uma questão muito tranquila. Já vi que a galera está respondendo aí e estão acertando pelo que eu vi. Galera, aqui, qualquer um sabe, porque isso aqui é cotidiano, isso aqui é do nosso dia a dia. Aqui é fácil de você interpretar, analisar e falar, pô, é fácil. É só dividir 61 por 4,75, porque só tem esses 2 números. Não tem muito o que fazer, Alexandre. É tranquilo. Pois é, mas vamos entender algumas palavrinhas que a VUNESP usa e quando vier questões um pouco mais complexas, a gente já vai estar com uma estrutura lógica de pensamento voltado para essa banca. Quando ela fala que Patrícia dispõe, galera, dispõe de um valor, ela está dando um valor total para a gente, tá bom? E ela vai falar que vai comprar algumas unidades, que essas unidades custam R$ 4,75. Então, o que eu estou comprando custa R$ 4,75 por unidade. O número de unidades que Patrícia conseguirá comprar, então, ó, o número de unidades que ela conseguirá comprar, utilizando todo o valor, outra palavrinha. O que ela está falando? A questão está trazendo para a gente a seguinte, olha, eu tenho um valor total e eu tenho umas divisões desse valor. Eu quero saber quantos isso aqui cabe dentro desse valor total. Ou quanto que 61 pode ser divisível por 4,75, e aqui a gente vai saber se vai ter um resto zero ou não. Ou a gente pode pensar, por exemplo, numa equaçãozinha de primeiro grau. Aqui é simples, são 2 números, né? Não tem muito o que falar, Alexandre, você está enchendo a linguiça. De novo, estou trazendo um pensamento lógico, porque lá na frente vai sentir falta. Eu sei que eu tenho um total, então, para vocês, galera, um total de 61,75. Esse é o meu total, isso é o que eu disponho. Qual é o valor unitário desse produto? O meu valor unitário é de R$ 4,75. E eu quero comprar o máximo de produto possível com esse valor total que eu tenho. Então, como que eu posso colocar isso matematicamente? Eu tenho que o 61,75 vai ser igual a um número qualquer, um X, um número qualquer, que é a quantidade de produtos que eu quero comprar, que eu não sei, que custam R$ 4,75. Esse pontinho aqui, na matemática, é multiplicação, tá? Então, eu quero saber quantos produtos eu posso comprar custando R$ 4,75 num total que eu tenho de R$ 61,75. Tá? Esse é o pensamento matemático. Aqui a gente começa a montar uma equaçãozinha matemática e agora vem aqui com brincadeiras da própria equação do primeiro grau, que é quando eu tenho uma incógnita, eu vou
separando, eu vou tornando essa incógnita ela em evidência até que eu encontre o valor justamente que eu quero descobrir aqui, tá? O que a gente vai fazer aqui? Eu tenho 61,75 de um lado da igualdade e x vezes 4,75 do outro lado da igualdade. O que a gente faz? Eu sempre tento isolar a incógnita jogando os valores para o outro lado. Jogando o valor, toda vez que ele for passar pelo sinal de igual, galera, todo valor, todo número que for passar pelo sinal de igual, ele vai passar justamente invertendo a operação matemática que ele está fazendo naquele momento. Então é o seguinte, 4,75 está multiplicando o x. Se ele vai passar para o outro lado, ele passa dividindo. Se ele estivesse somando, ele ia passar subtraindo. E se ele estivesse dividindo, ia passar multiplicando. Beleza? Então é tranquilo. Opa. Aqui é bem tranquilo, de novo. Eu quero só o raciocínio aqui. Eu não quero a matemática, eu sei que ela é ridícula. 61,75 permanece desse lado. O 4,75 estava multiplicando, ele vai passar para cá, do outro lado da igualdade, como? Dividindo. Dividido por 4,75 é igual a x. Pronto. Se eu isolei uma incógnita, eu tenho só uma incógnita isoladinha, pronto. Agora é só executar a operação matemática que ela está pedindo. Para ficar bonitinho, eu vou passar para lá o x, 61,75 dividido por 4,75. Alexandre, ferrou. Eu não sei fazer divisão por vírgula. Olha, os centavos são iguais, ou seja, a casa decimal ali e centesimal são iguais. O que eu posso fazer? Multiplico aqui por 100, por exemplo. Só que eu tenho que multiplicar os dois por 100. Multiplico os dois por 100 e eu vou ter o seguinte, 6.175 dividido por 475. É a mesma coisa. Essa aqui é uma lógica de proporção. Então, à medida que eu aumento uma coisa, eu estou aumentando outra, eu não vou mudar. A proporcionalidade vai continuar a mesma. Isso aqui a gente vai ver um pouquinho mais para frente numa outra questão, já trazendo justamente, já incutindo para vocês outro pensamento aqui de proporção. Eu poderia multiplicar por 100, multiplicar por 2, por 3, o número que eu quisesse, desde que eu multiplique tanto em cima, no caso aqui, quanto embaixo, pelo mesmo número. Isso é uma noção de proporção. Beleza? E agora é só executar essa continha. Xande, que continha chata. Pois é. É mesmo. O que a VUNESP faz também? Questões muito simples, ela complica um pouco na continha matemática. Questões mais complexas, você vai ver que a matemática é ridícula. Tá bom? É isso que a gente tem. Fazendo essa divisão aqui, eu já fiz, obviamente, vai encontrar o valor de 13. 61,75 dividido por 4,75, ou 6.175 dividido por 475 vai dar 13. Ou seja, o que isso aqui significa para a gente, galera? Eu vou conseguir comprar 13 unidades com um valor máximo de 61,75 no valor de 4,75. E se fosse quebradinho, se estivesse sobrando uma vírgula? Não tem como eu comprar 13,2 produtos, concorda? Então, significa que eu compraria 13 produtos e sobraria um pouco de dinheiro, depois a gente poderia ver. O que a VUNESP ela pode fazer também qual é o máximo de produtos que eu posso comprar? 13. O máximo que eu posso comprar é 13. Ela poderia escrever mais do que 13. Não, aí está errado. Eu só consigo comprar 13. Por quê? Eu não consigo comprar 0,2. Eu consigo comprar 13 e vai sobrar uma coisa e não daria o valor completo. É como se eu tivesse 62 reais para comprar 14 produtos. Não, eu ia comprar 13 e ia sobrar 25 centavos. Vocês estão entendendo? Então, esse é o pensamento que eu quero que vocês tenham a partir de agora. Comecem a criar isso porque é necessário. Como eu falei, questão que caiu justamente para a Prefeitura Municipal, ridiculamente simples e uma continha um pouco mais chata. E vocês vão ver que outras questões, ela vai ser mais chata para montar, mais chata para interpretar, mas a matemática vai ser ridiculamente simples. Então, se eu não estou errado, gabarito letra D. Beleza? Entenderam? Deixa eu ver aqui. Bom, por enquanto nenhuma pergunta, né? Então, maravilha. Beleza, galera? Qualquer coisa vocês vão mandando aí que eu vou acompanhando aqui com vocês. Próxima questão, e agora começa a brincadeira legal. Questão número 2. 3 representantes de indústrias farmacêuticas visitam regularmente clínicas médicas. O primeiro retorna a uma determinada clínica a cada 40 dias, o segundo a cada 50, e o terceiro a cada 60 dias. Tá tudo certo. Se os 3 representantes se encontrarem
nessa clínica num certo dia, então eles irão se encontrar novamente na mesma clínica a cada... Galera, estamos diante de uma questão clássica da VUNESP quando trata do assunto MMC. Tá? Deixa eu escrever aqui. É uma questão de MMC. Mínimo múltiplo comum. Por que a gente está diante de uma questão dessa? Vou trazer algumas informações aqui para você. Primeiro, o que é o MMC? Eu não estou lembrado. O MMC é o menor número inteiro positivo, que ele vai ser múltiplo simultaneamente de A e B, ou no caso aqui, A, B, C, porque eu tenho 3 números. Você vê que a questão, o que ela trouxe para a gente? Ela trouxe 3 números, ó. O número A, representado pelo A, B e pelo C. Eu só trouxe 3 números, uma questão que isso quem já é aluno já começa a conseguir interpretar isso aqui logo de cara. Questão simples, 3 números. O que eu faço com ela agora, Alexandre? Primeira coisa, interpretar para saber do que se trata a questão. Pô, eu costumo fazer isso na minha prova. Estou fazendo lá, puta, essa questão é sobre MMC. Eu já coloco e escrevo do lado em uma palavrinha, poucas palavrinhas, né? Poucas palavrinhas chaves. O que eu sei disso aqui? Olha, MMC é o mínimo múltiplo comum. Ele tem que ser um número que vai ser simultaneamente múltiplo, ou seja, divisível por esses números que eu estou comparando. E aí eu faço a fatoração. Pronto. Já está resolvida a questão. Quando a gente diz que quando a gente sabe o problema, é 50% da solução feita. E é isso, a prova principalmente concurso, é justamente isso. Se você souber do que a questão está tratando, quando ela não fala diretamente, já é 50% da resolução. Agora, vem justamente a aplicação disso aqui. Então, a gente já sabe o que é MMC. Como que eu sei, como que eu consigo olhar na minha prova? Você está falando agora para mim, mas como que eu consigo olhar na minha prova e saber que essa questão trata de MMC? Tem algumas dicasinhas aqui. Primeira coisa, a questão vai trazer sempre, é clássico da VUNESP, isso aqui é clássico da VUNESP e de outras bancas também. Opa, deixa eu mudar aqui para... Clássico, vai falar sobre encontro, sempre. Olha, uma viatura sai da companhia, sai da divisão a cada 10 minutos, a outra a cada 15, a outra a cada 35, e elas vão fazer ronda no bairro, uma ronda do bairro A, a outra B, C, e elas demoram esse tempo para chegar juntos. Se elas saíram meio-dia, que horas que elas vão se encontrar novamente? Ou seja, que horas elas vão estar novamente juntas num lugar? Pergunta no futuro, após quanto tempo isso vai acontecer novamente? Após quantos minutos? Após quantos dias? Aqui muita coisa pode ser utilizado. Coincidência, às vezes ela vai trazer justamente isso. Olha, uma pessoa vai correr na pista oval e ela encontra um amigo no metro tal ou no tempo tal. Quando que vai ocorrer essa coincidência novamente? Nossa, de novo ela se coincidiu, ela passou pela pessoa novamente. Quanto tempo isso vai acontecer? Simultaneidade, justamente essa ideia de acontecendo as coisas simultâneas uma a outra. E as palavrinhas chaves aqui, quando tiver múltiplo, mínimo ou até mesmo máximo. Tem gente que acha que o máximo só cai no MDC. Não, pode cair aqui também. E vamos ver se a gente encontra essas palavrinhas aqui. Ó, regularmente, clinicamente. A primeira retorna a uma determinada clínica a cada 40, 50, terceiro dia. Se os 3 representantes encontraram nessa clínica num certo dia, olha, o encontro, palavrinha, né? Palavrinha, chega de ser a palavrinha. Quando que elas vão encontrar, quando que isso vai acontecer novamente? Pergunta no futuro. E nada mais são do que simultaneidade. Então, a gente encontrou justamente esses tópicos que a gente está vendo aqui. O que eu tenho? Eu tenho 3 números. O que eu faço com esses números, Alexandre? Primeira coisa, quando a gente tem uma questão de MMC, o que a gente tem que fazer? E a questão de MMC, ela pode se dobrar para um monte de coisa. Lembra que eu falei para você? Essa é uma questão pura. Não, basicamente, não tão pura assim. A gente tem mais uns passos. Não é uma questão pura de MMC, não tem mais nada aqui para fazer. Mas ela poderia ter outros passos aqui, mas nesse caso não. O que a gente tem que fazer para resolver, para achar o MMC? Decompor os números ali, fazer a fatoração deles. Então, o que a gente tem? Ó, eu tenho 40, como que a gente faz isso? Coloca eles um em seguida do outro, 50 e 60. Põe um risquinho aqui do lado e começo dividindo pelos números aqui, até que, pelos números primos, até que eles fiquem igual a 1. Então, ó, vamos lá, começo sempre pelo 2. 2, 40 é divisível por 2? 40 dividido por 2 costuma dar 20. 50 por 2? Sim, dá 25. E 60 por 2 também é divisível, dá 30.
Dá para dividir por 2 ainda? Dá, Alexandre, vamos lá. 20 por 2 costuma dar 10. 25 não dá para dividir por 2, não dá, eu repito. O 30 também dá para dividir por 2, vai ficar 15. Continuo por 2. O 10 dá para dividir por 2? Dá. Dá 5. 25 por 2 para dar número inteiro? Não, não dá. Continuou 25, então. E o 15 também não dá para dividir por 2 para continuar número inteiro. Agora eu vou para o próximo número. Qual é o próximo número? 3. 5 dá para dividir por 3? Não. Então eu repito. 25 dá para dividir por 3? Não. Então eu repito. E o 15 dá para dividir por 3? Dá. Dá 5. Costuma dar 5 essa conta. E agora o próximo número? 5. 5 por 5 dá? Dá. Dá 1. 25 por 5 dá 5. E 5 por 5 dá 1. E por último, fechamos aqui 1. Chegou nisso aqui, eu sei que fatorei aqui meu número, fui decompor. Agora, o que eu faço? Vou fazer a continha, eu tenho que multiplicar todos. Qual que é o bizu? Ó, exponenciação, ó. 2 elevado ao cubo, vezes 3, vezes 5 ao quadrado. É isso que eu tenho que fazer, ó. 2 elevado ao cubo, vezes 3, vezes 5 ao quadrado. Alexandre, eu não consegui enxergar isso. Beleza, não enxergou isso que eu estou fazendo? Multiplica um pelo outro. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5, lá, vezes 5, vai dar o número. E é isso que a gente vai fazer, tá? Então, costuma aqui 2 ao cubo, costuma dar 8. Vezes 3, 24 vezes 5. 24 vezes 25. Tá? Vai ser 24 vezes 25. 24 vezes 25. 5 vezes 4, 20, vai 2. Nós vamos fazer a continha. Eu não queria fazer, mas vamos fazer. 24 vezes 25. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 2, 10. 2 vezes 4, 8. 12, né, no caso. Tem 2 vezes 4, 8. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 2, 10. 12. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. 600. Ou seja, o que significa aqui, ó, galera? O que significa? Aqui é justamente o que eu estou procurando, ó. Não é dias que eu estou falando, ó. Dias e dias. É justamente a unidade que eu estou falando. Ou seja, é um número que vai ser múltiplo de todos esses ao mesmo tempo. É o número 600. Ou seja, a cada 600 dias, eles se encontram novamente nessa mesma clínica. Beleza? Aí, ó, o gabarito letra B. Estão acompanhando? Tá beleza? Vai ficar salva a aula? Acho que vai, né, Beth? 13? Que 13? Não, a questão tá, Michel. Aqui, ó, essa questão, a questão 1, por que deu 13? Dividir 6.000 ou 61,75 dividido por 4,75 vai dar 13. Tá bom? Você pega, ou no caso que 6.175 por 475 vai dar 13. Essa é a divisão que tem que ser feita. Beleza? Por isso que deu 13 aqui, ó. E a questão número 2, beleza? 600, letra B. Fechou? Então, a questão de MMC, questão clássica da VUNESP, provavelmente vai cair uma, ou MMC ou MDC. Aí o que acontece? A VUNESP, ela mescla. Quando ela cobra MMC, ela não cobra MDC. E vice-versa, normalmente. Tá? Pode cobrar as duas? Pode. Como que eu vou saber para identificar uma ou outra? A gente vai ver aqui. Próxima questão, justamente a questão 3. Questão 3. Tem-se 24 pastas na cor azul e 42 na cor vermelha. E o objetivo é distribuir essas pastas em gavetas, sendo que cada gaveta deverá receber o número X de pastas na cor vermelha e o número Y de pastas na cor azul, de modo a não sobrar pasta fora das gavetas. E o número total de gavetas seja o maior possível. Aí, não bastasse isso, ele faz mais um pedido. Feita a distribuição nas condições apresentadas, a diferença x menos y será igual a... Bom, complexa, né? Você viu que poucos números, são 2 números aqui, e muito texto. Bem-vindos à VUNESP. A VUNESP é desse jeito.
É uma questão de pura interpretação, matematicamente muito simples. Agora a gente está falando, então, de uma questão que envolve o famoso MDC. Vamos lá. Mas eu já vou adiantar. Cadê o lápis? Ele sempre some. Só porque eu quero, ele some aqui. Cadê? Aqui. Estamos diante, então, de uma questãozinha de MDC. Alexandre, por que, como isso? Vamos entender. Vamos entender essa questão. O que ele está trazendo para a gente? Eu até escrevi aqui, porque a minha letra é muito bonita, né? Fica ridiculamente horrível depois. Com o número já fica ruim, imagina com a letrinha. Primeira coisa, o que ele está falando para a gente? Ele quer distribuir, eu tenho 24 pastas azuis e 42 vermelhas, e ele quer distribuir esse conjunto de pastas em gavetas. Mas não é só distribuir de qualquer jeito, aleatoriamente? Não. Tem um modo que ele está fazendo isso. E que modo, ou quais modos são, quais são as regras para que eu possa fazer essa divisão? Primeiro, cada gaveta vai receber a mesma quantidade de pasta azul e de pasta vermelha. Atente-se. Não é que o número de pastas azuis tem que ser a mesma de vermelha. Não. É que a quantidade de pastas que eu colocar a quantidade de pastas azuis que eu colocar numa gaveta vai ser a mesma para eu colocar em outras. E a quantidade de pastas vermelhas que eu colocar numa gaveta vai ter que ser a mesma que eu vou colocar nas outras. Não para por aí. Nenhuma pasta sobre, ou seja, eu vou ter que encontrar um número que vai dividir justamente esses números aqui e tem que ser um resto zero, porque não pode sobrar pasta nenhuma. A questão poderia falar que sobra. Então aqui eu já adianto para vocês, tem questão que fala que vai sobrar alguma coisa. Pode ser, pode ter, já vi, não é comum, mas tem. O número total de gavetas seja o maior possível. Aqui é o bizuzinho. Alexandre, você falou do MMC lá, que fala quantidade grande também, maior. Sim, mas aqui a questão de MDC, vocês vão ver que ela vai trazer um outro viés. E por último aqui, a última informação, ele fala, a diferença de X e Y, quem que é X e Y? Quantidade de pastas azuis e quantidade de pastas vermelhas, ou vice-versa. Será igual e é justamente o que ele quer saber. Então vamos lá. Como que eu sei? Que é, então, uma questão de MDC. O que é MDC, Alexandre? MDC é um máximo divisor comum. Ele é o maior número inteiro que é capaz de dividir simultaneamente dois ou mais números sem deixar resto. Que ele vai ser justamente o resto tem que ser zero. Tá? E como que eu sei que trata-se de uma questão de MDC, então? Ele vai trazer uma ideia de divisão. Ele vai trazer uma ideia de divisão, vai trazer essa palavra maior tamanho possível e vai falar, principalmente esse último aqui. Esse último é o que deixa bem na cara que é uma questão de MDC. Eu vou repartir tudo isso em partes iguais. E temos isso? Temos. Olha, ele vai falar que tem uma quantidade de pastas, né? De pasta azul, a modo não sobrar nada fora das gavetas, a gaveta seja o maior possível e eu vou fazer justamente, distribuir. Distribuir é o que? É dividir. Tá? Eu vou dividir isso em partes iguais, o maior tamanho possível é isso. Aqui muda um pouquinho da questão de MNC. Tá bom? Como que eu faço o MDC? Alexandre, a mesma coisa, a gente vai fatorar. Só que aqui, a gente vai pegar, a gente vai multiplicar do lado direito, aqueles números que a gente vai dividindo lá, só pelos números que dividem ao mesmo tempo. Se lá é o mínimo múltiplo, a ideia de multiplicação comum, aqui é o máximo divisor comum. Ou seja, é o número máximo que eu consigo dividir ao mesmo tempo esses dois números que eu estou analisando aqui, que nesse caso é o 24 e 42. Vamos montar aqui a questão. Vamos só montar a matemática aqui agora. Você viu que também é a mesma coisa. Ó. Eu tenho dois números aqui para fazer a conta. Como que eu vou fazer? 24 e o 42. Agora, eu vou fazer o canto aqui. Aí. Ixi, paguei tudo que não precisava, mas tudo bem. Deixa eu ver. É esse, mano. Vamos fazer uma cantinha aqui. Então, eu tenho aqui, ó, o 24. Oh, caramba, não precisava dar um traço agora. O 24 e o 42.
Como que eu faço? Mesma coisa, mesmo resulzinho. Divido, começa pelo número 2. 24 é dividido por 2? Opa, costuma ser, tá? 12. 42 por 2 também costuma dividir. E daria 21. Beleza. Dá por 2 ainda? Dá. O 12 por 2 dá 6. O 21, não dá um número inteiro. Então, repete 21. Continua por 2. 6 por 2 dá 3. E o 21 continua. Qual que é o próximo número? Justamente 3. 3 por 3 dá? Opa, dá. Costuma dar 1. E o 21? 21 não dá. Qual que é o próximo número primo aqui? O número 7. Ah, não, dá aqui sim, tá? Opa, dá sim, dá sim, dá sim. Por 3 dá. 21 por 3 é 7. Então, aqui por 3 dá 1 e aqui dá 7. Né? 7, 7, 14. Com 14, com 7, 21. Beleza? E agora, por último, o número 7. E aí, eu fecho aqui, fecho aqui. E se no MMC eu pegava, multiplicava todo mundo aqui, o que eu faço aqui no MDC? Eu vejo quais números que dividiram ao mesmo tempo os dois. Primeiro, o número 2, porque dividiu 24 e dividiu 42. Esse 2 aqui dividiu os dois ao mesmo tempo? Não, ele dividiu 12, mas não dividiu 21, então eu não conto. Esse 2 também dividiu 6, mas não dividiu 21. Esse 3, opa, esse 3 sim, porque ele dividiu o 3 e dividiu 21. E o 7? Não, o 7 não, porque ele só dividiu o 7. Então, maravilha, eu tenho. O que eu faço agora para achar o MDC? Multiplicar esses dois números que eu identifiquei aqui, ó. 2 vezes 3 costuma dar 6, isso aqui. Maravilha. O que é 6 aqui? O que é 6, então? 6 é o número do que eu estou procurando. O que eu estou procurando? Gavetas. Então, eu vou colocar essas pastas, vou dividir em 6 gavetas, 6 pastas, né, por gavetas ali. Então, é ali que a gente vai fazer. Que mais? Agora, ele não fala só isso. O que ele pergunta para a gente? A diferença de x e y. O que é x e y? Aqui são gavetas, tá? Pastas é justamente o que a gente vai encontrar agora. O que é o x e y? X e y aqui, ó. Lembra que o x é o que mesmo? O x é... X eu vou chamar 24 azul, então, ó, 24 é azul, então azul é igual a x e vermelha é igual a y. E ele quer justamente x menos y. E x menos y é o número do quê? Feita a discussão com a diferença de x menos y, ó. Exatamente. Então, eu quero saber o número de pastas que vai ter dessa cor vermelha e pastas da cor azul. Mas é só subtrair 42 de 24? Não. Então é o seguinte, são 6 gavetas que eu vou conseguir colocar esses números aqui. Como agora eu vou conseguir distribuir essas pastas nessas 6 gavetas? Vamos colocar aqui. Tá, beleza. Já são 6 gavetas, a gente já sabe que são 6 gavetas. São 6 gavetas. O X, então, é o azul. E o Y, então, é o vermelho. E ele quer x menos y. Ele quer quanto que dá esse valor aqui. Como que eu faço agora? Justamente, qual que é o nosso segundo passo? O segundo passo agora aqui, ó. O nosso segundo passo é distribuir as pastas nas 6 gavetas. Agora é simples. Quantas pastas são azuis aqui, ó? Vamos colocar. Azuis são 24. E vermelho são 42. É isso mesmo, né? Cor vermelho. Agora eu vou justamente distribuir. O que seria distribuir? É dividir 24 em 6. Aqui a X, que é azul. Eu vou saber quantas pastas eu consigo colocar nessas 6 gavetas. 24 dividido por 6, 6 vezes 4 dá 24. Então, 4 pastas azuis em cada gaveta, em cada uma das 6 gavetas. É isso que eu consigo. Maravilha. E agora o Y. O Y é vermelho, né? Eu tenho 42 pastas vermelhas e eu vou colocar em 6 gavetas. Quanto costuma dar isso? 42 dividido por 8. Eu já peguei minha colinha aqui. Vai dar 7. Ou seja,
7 pastas vermelhas nas 6 gavetas. É isso que ele perguntou. Ele perguntou que o número de pastas vermelhas vão ter que ser iguais nas gavetas que eu tiver, que eu não sei, que a gente calculou, e o número de pastas azuis vão ser iguais nas todas essas gavetas que eu encontrasse também. É isso que a gente fez. A gente encontrou primeiro a quantidade de gavetas que eu vou ter, que eu encontro ele pelo MDC, que é o máximo divisor desses dois números que seja comum, e depois é só dividir o número total que eu tenho pela quantidade de gavetas que eu tenho, de pastas, né, para encontrar quantas pastas por gaveta. Encontrei X que vale 4 e Y que vale 7. O que ele quer? Ele quer isso? Não, ele quer assim, ó, X menos Y. Eu troquei aqui, devia ter, mas aqui é a mesma coisa, não tem como dar menos 3, né? É só subtrair 7 de 4, que vai dar 3. Ou seja, ele falou assim, ó, tá, agora você encontrou a quantidade de pastas vermelhas e pastas azuis, qual que é a subtração de qualquer um? Aí eles falaram, Alexandre, mas aqui, pô, você colocou X como 4 e 7 aqui, o que daria? Aqui, ó, eu faria o seguinte, teria que dar um número negativo, né? E não tem como, aqui não tem como ter menos 3, não tem como ter menos 3 pastas, tá? Então, eu só inverter a ordem aqui, que nesse caso, nesse tipo de questão, não tem problema. Porque eu estou falando de número inteiro, eu estou falando de algo palpável, existente, tá? Na verdade, eu deveria ter chamado ao contrário. O Y eu devia ter... Se bem que dá isso mesmo. Azul dá 24, não, ele tá certo. Ó. Azul é 24 e Y, tanto faz aqui. É como eu falei para vocês, 7 menos 3. Quanto que dá 7, costuma dar 7 menos 3? Não, 7 menos 4, perdão. 7 menos 4 costuma dar 3. Gabarito, a letra P. Fechou? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida. Mas quem colocou B, acertou. De novo, questão de matemática, vocês viram que a continha é ridícula, mas olha a interpretação que vocês têm que ter. Olha a quantidade de interpretação. E é isso que eu coloquei aqui, ó. Primeira coisa, vai separando o que a questão está trazendo, vai separando o que a questão está pedindo, vai entendendo o que ela pede. Por isso que eu falei lá no começo, você tem que ter uma análise um pouco mais lógica, um pouco mais de um raciocínio lógico da questão. Separa ela bem, interpreta bem para depois montar. São 2 números aqui. Deu 2 números e 2 incógnitas. Como que a gente resolve isso matematicamente? De uma forma simples. Mas entender, saber do que se trata a questão, ela é fundamental para a gente começar a resolver. Não preciso nem falar isso, né? Beleza? Próxima questão aqui. Beleza? Vamos lá. Próxima questão. Deixa eu só ver aqui. Tá. Isso aí. Uma questão que envolve agora a interpretação de gráfico, né? Leitura de gráfico. E agora também uma questão sobre razão. Beleza? Uma coisa que eu já falei lá atrás. O que traz para a gente essa questão? O gráfico a seguir identifica a quantidade de peças fabricadas e reprovadas nos meses de junho e julho de 2024, em determinada empresa, e ele tem aqui. O que a gente consegue identificar aqui, galera? A gente consegue identificar isso aqui, ó. Em junho, então, ó, junho e julho. Não preciso nem falar, porque o que está aqui em cima é referente a junho, o que está aqui em cima é referente a julho. Mas identifiquem isso aqui, ó. O branquinho, né, o mais cinzinha clara, peças fabricadas, e esse escurinha, tá? O preto aqui é peças reprovadas. O que a gente consegue observar aqui logo de cara? Em junho, eu tive 480 peças fabricadas e 30 reprovadas. E em julho, 520 peças fabricadas e 40 reprovadas. Essa é a maldade da VUNESP, porque tem um ódio, tem hora dela. Ela faz essas maldades ali com a gente. O que ele vem trazendo? Olha, a razão, ou seja, aqui ela já deu o que ela quer. Ela está falando de uma questão de razão e proporção. Tá? No caso aqui, uma questão de razão. A razão entre a quantidade de peças fabricadas e não reprovadas. Olha que maldade. E aqui ele coloca peças reprovadas. Essa é a mentalidade que vocês têm. A hora que eu comecei a fazer essa questão aqui, a hora que eu fui resolver ela no meu caderninho, a hora que eu não me atentei a uma palavrinha não, e já fui anotando as provas, as questões reprovadas. A hora que eu fui montar a questão, eu falei, opa, tem coisa estranha. Voltei para ler, porque fui ansiosão, fazendo correndo, né? E
E aí, falou, olha, tava fazendo cagada já ia errar uma questão de bobeira. E ela pega pessoas que são muito avançadas, a VUNESP, ela tem essa maldade. Ela pega um cara que domina o assunto. Por isso que tem hora que o pessoal tem raiva da VUNESP, porque a VUNESP, ela não quer nem saber se você sabe do assunto. Ela quer te pegar em numa safadeza, numa pegadinha, ela quer te derrubar, de alguma forma. Outras bancas, elas cobram realmente isso. O cara sabe, ele responde, se ele não sabe, ele não responde. Aqui, você pode pegar um Zé Mané, chutar e acertar. O Zé Mané, um bom, se é que tem como, né? Tá como o lado bom dessa palavra, mas assim, quem não estudou, ele vai tentar. Eu já fui Zé Mané em prova, porque, pô, não estudei nada e vou fazer. É assim que acontece. Aí, infelizmente, a gente é um Zé Mané, que não estudou. Mas, dá uma chance do cara acertar, é a mesma do cara, às vezes, que sabe o assunto, porque se ele não se atentar às palavrinhas, vai cair. E é justamente isso, olha, a razão entre a quantidade de peças fabricadas e não reprovadas em junho e a quantidade de peças fabricadas e não reprovadas em julho. Então, aqui, eu já estou adiantando, a pegadinha dessa questão é aqui. O resto é ridiculamente simples. Então, eu estou falando de uma questão uma questão sobre razão. O que é a razão, galera? Nada mais é razão entre... Aqui eu até coloquei aqui, ó, bonitinho. A razão entre dois números racionais A e B, como B diferente de zero, ao quociente entre eles. Nossa, falou grego. Galera, razão é a divisão entre dois números. A, B. Isso é uma razão. Tá? Como que eu leio essa razão? Eu vou falar aqui, a gente tem lá depois falando de razão e proporção. Mas eu vou falar assim, ó, vou dar um exemplo clássico aqui, prático, para vocês entenderem. Quando eu falo para vocês, olha, na sala tem uma quantidade de homens e mulheres. E a quantidade, eu tenho, para cada 4 homens, eu tenho 3 mulheres. Então, é uma divisão. Para cada 4 homens, eu tenho 3 mulheres. E como que eu vou dividir isso? Como que eu sei qual é o número que está em cima e qual que é o número embaixo? Justamente pela ordem do texto. Se eu falo que a cada 4 homens tem 3 mulheres, eu costumo fazer isso aqui, ó. Para a gente não se perder. Tá? Para cada... Em cima é homem, e embaixo é o quê? Mulheres. Como que eu vou ler isso? 4 está para 3. Para cada 4 homens, eu tenho 3 mulheres. E se eu invertesse, Alexandre? Agora, não é mais isso. Agora, para cada 5 mulheres, tem 3 homens. Ó, 5 mulheres, eu falei primeiro, tem 3 homens. Ao contrário. A ordem aqui, ela é extremamente importante. Quem falar primeiro fica em cima. É aquela ideia. Quem chegar... Quem eu falar primeiro vai ser o primeiro a eu escrever, que é o número de cima. E o segundo, obviamente, por baixo. E eu só vou ter 2. Posso ter 4 aqui, mas sempre em parzinho. Tá? Nesse caso aqui, eu tenho 2 números que a gente vai trabalhar. Então, a razão de mulheres para homens é de 5 para 3. A razão de homens para mulheres era para 4 para 3. Ou seja, para cada 4 homens, eu tenho 3 mulheres. Um conjuntinho de 7 pessoas. Isso é uma razão, uma proporção que vai se seguir. Então, a razão nada mais é que uma divisão entre 2 números. O que importa é você entender que tem essa questão aí da ordem. Bom, e para o que eu falei é extremamente importante. Então, como que eu vou resolver essa questão? Deixa eu ver se eu deixei mais campo para ela. Não deixei, já fui juvenil aqui de ser rápido. Mas vamos lá. Como que eu vou resolver essa questão? Primeiro, o que ele pede? Ele pede a razão, então eu já sei que vai ter uma divisão, certo? Uma divisão. Agora, eu vou ter que colocar 2 aqui, porque eu vou escrever e outro eu vou colocar o nome. Agora, eu preciso saber a razão do que para quem. Aí ele fala para a gente, olha, de peças, a razão entre a quantidade de peças fabricadas e não reprovadas, o que é fabricada e não reprovada, galera? Sendo que aqui eu só falei de peças fabricadas e aqui peças reprovadas. Eu não tenho esse número. Não tem. Ele não deu, mas a gente fica fácil de saber. Se eu produzir 480, aqui, vamos pegar esse exemplo aqui. Vamos fazer aqui no cantinho. Ó. Se eu fabriquei 480 e reprovei 30, para eu saber quantas peças não foram reprovadas, ou seja, é a mesma coisa que eu falar assim, peças que foram aceitas. As não reprovadas são as peças que foram aceitas. Ou seja, se eu subtrair a quantidade total das peças que foram reprovadas, eu tenho a quantidade de peças não reprovadas. Uma brincadeira de palavras. 480 menos 30 costuma dar 450. Beleza? Isso em junho. Isso em junho. Ó, junho. E julho agora. Julho é isso aqui, ó. 520 e 40. 520 menos 40
costuma dar 480, isso em julho. Maravilha? Beleza, então agora eu achei justamente o primeiro ponto que a questão quer. Ela não quer as aprovadas, ou ao contrário, né? Ela não quer as reprovadas, ela não quer as fabricadas, ela quer justamente algo que ele não deu no gráfico. Isso é interpretação, isso é leitura de gráfico. Maravilha? Agora vamos montar a questão. Eu já falei para vocês, eu sei que eu tenho uma divisão aqui que é uma fração, uma razão. Maravilha. Primeiro, vamos entender o que eu estou falando. Ele quer a razão de peças não fabricadas, não reprovadas. A gente já viu. Então, aqui, ó, as não reprovadas. Eu vou escrever. Isso, reprovadas na onde? Em junho. Então, aqui, ó, junho. E por baixo, quem que vai estar? E a quantidade de peças fabricadas e também não reprovadas. Ele poderia mudar aqui embaixo, galera. A razão e proporção, a razão, proporção, nesse caso, ele não necessariamente precisa ser o mesmo tópico embaixo, ele pode falar qualquer coisa. E aqui ele falou a mesma coisa, ó, fabricadas e não reprovadas. Então, também as não reprovadas. Só que agora no mês de julho. Maravilha. A gente já sabe quais são esses números? Sei, junho deu 450 e julho, 480. Pronto, essa é a resposta. Aí você vai falar, Alexandre, não é essa a resposta, não tem esse número aqui, como que vai ser essa resposta? Pois é, porque aqui ela cobrou mais um conhecimento do aluno, que é um conhecimento de simplificação de fração, tá? Simplificação de fração. Como que eu simplifico, Alexandre? Usando a ideia de razão e proporção. Ou seja, eu tenho que dividir esses números, esses dois números aqui, até que ele seja o menor possível. Até que eu não consiga dividir mais, ou seja, para ele continuar sendo o número inteiro, tanto em cima quanto embaixo. O conjunto não é o número inteiro. Ou pode até não ser. Mas eu estou falando só de do denominador e do numerador. O que eu faço aqui? Primeira coisa, essa é a resposta, mas isso aqui é o número original. Ele quer a simplificada. Ele deu aqui a pergunta em forma simplificada. Eu tenho que simplificar isso. Como que eu simplifico? Começo a dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Vou começar por o número 10, que sempre que termina com 0, eu divido por 10. Como que vai ficar isso aqui? Então, 450 dividido por 10 costuma dar 45 e, bonito, 48. E agora, qual número eu consigo? Dá por 2? 2 não dá. O 45 eu não consigo dividir por 2 só. O 48 até conseguiria, tá? Eu tenho que dividir os dois. Se não dá o 2, tá. Dá por 3? Opa, 3, eu acho que dá. Vamos dividir por 3? 45 dividido por 2, 45 dividido por 3 costuma dar 15. E 48 dividido por 3, justamente conta mais um para cada um, ou seja, 16. Dá para continuar dividindo? E se eu dividir por 2? O 15 não dá, o 16 dá. E se for por 3, o 15 dá, o 16 não dá. E pronto, já parou por aqui. Por 5, 15 dá, o 16 não dá. Por 7, nenhum dá. Então morreu. Então a gente sabe que a gente chegou na forma simplificada da minha fração, justamente se tiver essa resposta, como tem aqui, gabarito letra B. Questãozinha básica, simples, de razão e proporção, que vem trazendo a nossa ideia. O que a gente precisa saber aqui? Quando eu vou montar uma razão, como que eu monto justamente essa razão? É pela ordem do que é pedido. Então, aqui ele pediu a quantidade de junho frente a de julho. Mas poderia ser ao contrário, poderia até ser um outro número que ele deu aqui e ele misturou interpretação de texto com gráfico aqui e... Deixa eu só fechar o WhatsApp. Beleza? É justamente isso. Alguma pergunta? Só pode vir por números primos. Isso. Beleza? Pulei 3 e fiz 5 direto, multipliquei, depois multipliquei por 3, forma certa, também tá certo. Beleza, isso aí. Isso aí. Beleza, galera? Dá um ok aí na questão 4, para a gente já ir para 5 aqui. Podemos fechar a 4? Alguma dúvida? Tem um delayzinho, então eu vou esperar vocês aqui. Então, questãozinha simples de razão. Também vocês viram que, olha, a questão em si, continha bem tranquila.
bem tranquila. Dá, sim, também dá para fazer o MDC com o resultado. Dá para fazer sim, tá? É possível. Isso é o lado engraçado da matemática. Você pode utilizar vários conceitos, vários modos diferentes para resolver uma questão. Eu vou sempre trazer o mais simples e o mais básico possível para vocês, tá? Eu trago sem muita firula ou sem caminhar, não que seja firula, mas eu tenho que trazer de uma forma que você consiga replicar para vários outros tipos de questões. Nada contra quem faz isso, mas eu vejo alguns colegas fazendo o seguinte, ele vai lá, monta um jeito bonito, bem inteligente de resolver algumas questões, mas qual é o problema? Em termos de aplicabilidade. Eu não consigo aplicar aquele modelo em todas as questões. Eu sempre tento trazer para as aulas modelos que se aplicam em qualquer tipo de questão. Ou, nem sempre é possível qualquer, a palavrinha qualquer, eu vou mitigando isso aí. Eu trago o máximo possível de questões e eu resolvo com um único modelo. Essa é a forma. E essa é uma forma um pouco, que eu julgo, mais interessante de resolver questões e principalmente prestar concursos. Que aqui, você não quer ser... claro que seria bacana, excelente, se você pudesse acertar 100% das questões. Mas não é possível. Eu fiz um concurso que caiu matemática, um curso de nível superior, extremamente complexo, extremamente complicado, um dos mais difíceis do país ultimamente, e eu errei, se não me engano agora, eu não lembro se foram 7, 9 questões de matemática, não estou lembrando, eu errei 3. Gente, você errou? Pois é, eu errei. Eu errei, porque eram questões extremamente complexas. Além do enunciado extremamente que te induz ao erro. E é isso que eu estou trazendo. Então, eu estou trazendo para vocês, não como uma visão de professor, até porque minha formação não é matemática, eu tive formação, eu sou da área de exatas, eu sou engenheiro, mas a minha visão da matemática é uma visão mais de aplicabilidade. Claro que é bonito, não estou falando mal dos matemáticos, pelo contrário, a gente não viveria, não teria nada se não fosse eles. Mas a minha visão da matemática é uma visão mais de aplicabilidade, ou seja, aplicar aquilo no dia a dia de uma forma mais simples. É dessa forma que eu vejo, tá? Então, tem várias formas de resolver, mas essa que eu trago é uma que vai resolver, se não 100%, 90%, 95% das questões. Sempre, todo modelo que eu trouxer aqui de resolução de questão é que você consegue aplicar em várias outras. Fechou? Vamos lá, então? Bora. Bora lá. Próxima questão, então, gabarito, como eu falei, letra ECO. Letra E. Questão de número 5. Na empresa da Carol, a cada 8 horas são produzidas 200 peças. Com a intenção de aumentar a produção, ela comprou 2 novas máquinas, cada uma com uma capacidade de produção de 30% maior em relação à antiga. Se as 3 máquinas trabalharem juntas durante 6 horas, a produção de peças será igual a... Vamos lá, galera. Aqui, outra vez, a VUNESP ela vem trazendo a mescla de assuntos. Estamos diante de uma questão que a gente pode aplicar, e dentre os conceitos da matemática que a gente tem, que cai no edital, a gente pode aplicar, por exemplo, regra de 3, para resolver esse tipo de questão, clássica de regra de 3, mas ela não caiu só a regra de 3, que a gente está vendo aqui, ó, porcentagem. Por quê? Ele fala que algo vai ficar maior em 30% em relação a alguma coisa. Tá? Isso aqui é a palavrinha mágica da porcentagem, quando a gente fala de aula de porcentagem lá. Em relação ao que está aumentando, em relação ao que está diminuindo. Isso aqui é extremamente importante para quando a gente fala de porcentagem, é saber quem é minha referência. Tá. E vai ter mais questões sobre porcentagem aqui. Vamos lá. Como eu falei para vocês, vamos entender. Ela fala assim, ó, que uma pessoa tinha, a cada 8 horas são produzidas 200 peças. Então, olha, eu tenho 8 horas de trabalho e eu produzo 200 peças. Aqui já começa o primeiro quem faz muita questão já sabe. Olha, beleza, se em 8 eu faço 2.000, quantas peças eu faço em 1 hora? Primeira coisa, são as primeiras perguntinhas que a gente vai fazer. E é justamente isso que a gente vai ter que resolver. E depois ela fala, olha, eu tenho uma máquina que a cada 8 horas faz 2.000 peças. E eu quero comprar 2 novas máquinas. Outro cenário. Vocês entenderam que nós temos 2 cenários aqui? Um cenário com a máquina velha, digamos assim, com a máquina atual, e outro cenário em que ela vai comprar 2 outras máquinas, só que não só 2 máquinas iguais. A VUNESP complicou.
ela vai comprar 2 novas máquinas com uma produção de capacidade 30% maior em relação a quem? Em relação à antiga. E aí ela termina falando o seguinte: se as 3 máquinas trabalharem juntas durante 6 horas, quantas peças eu vou fabricar? Isso. Então eu tenho 2 cenários. Produção com a máquina antiga. Outro, aí eu vou comprar uma máquina que eu tenho que calcular que ela vai ser 30% maior que a antiga. E por último, e se as 3 trabalharem juntas agora? Lembrando que uma trabalha de uma forma e a outra de outra, porque uma tem capacidade maior de produção. Só que se as 3 trabalharem juntas, quantas peças eu fabrico? É isso que a gente vai ver agora. Tá? Então, a primeira coisa aqui, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer aqui, já que nós já entendemos o que a questão está pedindo. Eu preciso saber quantidade de peças por hora. Por que, Alexandre? Porque aqui eu estou falando de 8 horas e aqui lá no final eu vou falar de 6. E até para eu calcular esse percentual de capacidade, aumento de capacidade da máquina, eu preciso saber quanto que ela fabrica em 1 hora. É muito mais fácil fazer a conta dessa forma. Então, como que eu faço isso? A regra de 3. Olha, eu tenho uma máquina que a cada 8 horas ela fabrica 2.000 peças. Eu quero saber agora, em 1 hora, quantas peças ela vai fabricar. Olha que bonitinho. Como que eu faço a regra de 3? Multiplico o cruzado logo de cara? Não. Que é o primeiro bizu. Primeira coisa, eu identifico, quem já assistiu às aulas vai lembrar, ou quem vai assistindo vai lembrar quando eu falar. Primeira coisa, eu tenho que identificar se essa questão é de uma regra de 3 diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Depois de identificar se ela é diretamente ou inversamente proporcional, aí eu começo a fazer a continha. Como que eu identifico isso? Eu olho para essa coluna aqui da esquerda, de quantidade de horas. Eu identifico assim, o que aconteceu? No primeiro cenário eu tenho 8 horas e no segundo 1, que é o que eu quero saber. Ou seja, diminuiu, concorda comigo? Que diminuiu a quantidade de horas aqui? Tá claro, né? Era 8 horas, agora eu quero saber em 1. Ou seja, diminuiu a quantidade de horas. Qual é a tendência de acontecer com a quantidade de peças? Aumentar ou diminuir? Se em 8 horas eu fazia 2.000, se eu não melhorei, não mudei nada dessa máquina, agora em 1 hora, a tendência é que eu fabrique quantas peças? Não sei quantas, mas você concorda comigo que menos do que 2.000? Pois é. Se com 8 horas eu fabrico 2.000, com 1 hora, obviamente, eu vou fabricar menos peças. Então é o seguinte, também tende a diminuir. Ou seja, se diminui de um lado e diminui do outro, a gente fala que a regra de 3 ela é diretamente proporcional. Ou seja, que a regra de 3 que as grandezas são diretamente proporcionais. Tá? Se elas são diretamente proporcionais, a gente faz aquele bizuzinho de multiplicar em cruz. Né? Eu pego 8, multiplico com x e 1 com 2.000. Então vai ficar 8 vezes x é igual 2.000 vezes 1, costuma dar 2.000. O 8 está multiplicando, o que eu faço? Passo para lá dividindo. 2.000 dividindo por 8. X vai ser, então, deixa eu ver aqui, vou colar 250. Ou seja, a máquina antiga, vou escrever aqui, ó. Máquina antiga fabrica 250 peças por hora. Beleza? Primeiro passo para resolver essa questão. Eita! Jesus, que rabisco que deu aí do nada. Vou apagar aqui. Então a gente já sabe. Cara, que tenho medo dessa mesinha minha. Fala umas coisas de vida própria. O primeiro passo agora eu já identifiquei. Agora, beleza, eu sei quanto que minha máquina produz por hora. Agora, o segundo passo, por exemplo, pode ser saber identificar a quanto que vai ser a nova máquina, que ela fala que vai ser 30% maior. Então, ou seja, eu vou calcular o aumento de capacidade dessa máquina, que a nova máquina vai ter. Então, é o seguinte, eu sei que vai ser 30% maior. Aqui é a palavra, maior em relação a quem? Maior em relação, ó, em relação à antiga. Então, vai ser 30 maior que a antiga. Concorda comigo que se a antiga fabrica 250 por hora, a nova, vai fabricar mais de 250. Então, é isso que a gente vai fazer. Como que a gente vai calcular? Desculpa. Como que a gente vai calcular isso aí, então? Se é 30% maior, vamos colocar como base a referência a alguma coisa.
Quem é alguma coisa? A máquina antiga. A máquina antiga fabricava 250 peças, concorda comigo? Foi o que a gente viu aqui. Logo, o meu 250 agora vai ser minha base de referência, ou seja, 250 vai ser igual a 100%. Tá? E aqui mora o primeiro ponto. 250 vai ser igual ao meu 100%, porque ela é a minha base de referência. Sempre eu uso alguma coisa igual a 100% para ser a minha referência. Por quê? A outra máquina, essa nova que a gente vai calcular, vai ser 30% maior. Como eu falo que é 30% maior, concorda comigo que 30% maior é a mesma coisa que falar que vai ser 100 mais 30%? Se ela é 30% maior, é 100 mais 30. E se fosse 30% menor, Alexandre? Ia fabricar menos peça. 30 seria 30 menos 100. No caso, 100 menos 30. Tá? Então, aqui, a palavrinha maior você soma, a palavrinha, se fosse menor, você ia subtrair. Então, nesse caso, a nova máquina ela vai produzir 130%. Nossa, vai ser 130%. Na verdade, a gente lê que é 30% maior em relação à antiga. Mas a gente aqui, na matemática, a gente vai falar que, olha, ela vai produzir 130%. Tá bom? Beleza, então eu já entendi que a nova máquina vai produzir 130%. Mas quanto que é 130%? Então, vamos fazer uma regrinha de 3 de novo. Agora, comparando a produção antiga. Eu tenho, então, que a minha máquina fabrica 250 é referente a 100% de produção dela. A nova máquina vai ser 130. Quantas peças ela vai fabricar? X. Vou chamar de X aqui, pode chamar de Y, chama do que você quiser. Beleza? Então, montei a regrinha de 3. Vocês entenderam por que agora 250 está para 100, assim como 130 está para X. Eu preciso entender justamente que o 130 ele é oriundo da soma dos 30 mais 100, que é o aumento. Por isso que soma. Subtração, e aí a gente ia ter diminuição, e aí ali embaixo teria 70%. E não é isso que eu quero mais. Ou seja, a máquina vai exceder o que a outra já produz. Até aí, beleza? Todo mundo está entendendo? Então, o que eu faço? Identifico primeiro, se é diretamente ou inversamente proporcional. 100 para 130. Opa, aumentou o percentual aqui. Qual que é a tendência de acontecer com peças? Opa, se um aumentar também. Então, se as duas estão aumentando, são diretamente proporcionais, posso multiplicar em cruz. Vai ficar 250 vezes x vezes 100%. Vou escrever aqui embaixo, ó, na próxima. Vamos lá. Opa. Vamos montar a regra de 3 de novo aqui, para ninguém perder. Vamos lá. 250 está para 100%, assim como x está para 130%. Vimos que isso aqui aumentou, a tendência é que isso aqui aumente também. Vou multiplicar em cruz. X vezes 100%. Aqui mora o primeiro bizu. Quando eu falo de porcentagem, galera, porcentagem nada mais é, quando eu falo assim, ó, 30%, é a mesma coisa que eu falasse isso aqui, ó, 30 por 100. Isso é 30%. Estou falando de 15%. 15% é a mesma coisa que 15 por, a palavrinha por significa divisão, por 100. 1%. 1 por 100. Tá. Por que eu estou falando isso? Porque é mais fácil para fazer a conta quando a gente tem número fracionário do que não. Então, vocês vão entender o que eu estou fazendo agora nas continhas aqui. Por isso que na aula eu explico tudo isso, mostro por que é mais fácil e tudo isso. Tá? Aqui a gente vai fazer. Então, x vezes 100%, como que é 100%? 100 por 100. É igual a 250 vezes 130%, ou seja, 130 por 100. Aqui vai ficar 1, porque qualquer número dividido por ele vai dar 1, então vai ficar x, não preciso multiplicar por 1, porque é igual. 250 vezes 130%. Aqui, para não ter que fazer essa conta aqui, o que eu já falo para vocês? Por isso que é bom usar esses númerozinhos aqui, porque eu já vou começar a cortar alguns números. Olha, eu vou cortar esse zero com esse zero aqui. Aí ficou 13 dividido por 10, vezes 250. Posso cortar... Desculpa. Beleza, dá para fazer isso aqui, ó. Aí eu multiplico 13 por 250 e já resolvo também. Dá para fazer isso, dá para cortar mais um, mas vamos lá, vamos seguir aqui. Para não deixar todo mundo louco. Então agora, ó, x é igual a 250 vezes 13 dividido por 10.
O que eu posso fazer? Multiplicar o 250 por 13 primeiro e depois dividir por 10. Se eu fizer isso, deixa eu fazer a continha aqui. Fazer a continha aqui. Vai dar 3.000, x é igual a 3.250 e depois dividir por 10. Como eu posso fazer isso aqui, ó? 13 vezes 25. Como eu poderia cortar esse zero aqui com esse zero aqui também, tá? Mas aí, às vezes a pessoa, pô, por que você está cortando de um lado e está cortando do outro? Então, se ficar complicado de entender, segue isso aqui, ó. Cortou o que está um em cima do outro, fica 13 dividido por 10, multiplicado por 250. Multiplica 250 vezes 13, vai dar 3.250. Só que dividido por 10, porque o 10 está aqui. E depois eu vou dividir. Por que, Alexandre? Porque aqui, quando não tem nada, é a mesma coisa que o número 1. Aí eu multiplico o que está em cima com o que está em cima e o que está embaixo com o que está embaixo. Ó, 250 vezes 13 ficaria justamente isso. Por isso que eu falei para você. Vezes 13, dividido por 1 vezes 10. Por isso que deu esse número aqui. Tá? Estou escrevendo aqui para vocês entenderem por que deu isso aqui. Então, x, então agora vai ser x igual a 325. O que é 325? A nova máquina. Poxa, agora eu já sei a nova máquina. Pô, eu sei quanto que a máquina antiga trabalha por hora. Quanto que a máquina nova trabalha por hora. Agora, o que basta eu saber? Elas trabalhando juntas por 6 horas. Então, vamos lá. A máquina antiga. Vamos escrever aqui, ó. Máquina 1. Máquina antiga. Quanto que mesmo eu fabrico? Quanto que ela fabrica de peça por hora? Ela fabrica 250. 250. A máquina nova. 325. Agora, vamos para a última questão, o último ponto, que é o terceiro ponto aqui, ó. As 3 máquinas juntas por 6 horas. E aí? Como que fica isso aqui? Vamos lá. As 3 máquinas juntas por 6 horas, eu posso pegar e multiplicar direto por 6? Eu posso fazer isso aqui, ó. Quantos que as 2 máquinas, as 3 máquinas juntas fabricam por hora? Isso aqui, ó. 5, 7 e 5. 575 peças, 575 peças por hora, certo? 250 mais 325. 575 por 6 horas. Eu poderia fazer isso? Não. Aqui, o ideal é vocês fazerem separado. Tá? Façam separado, não soma aqui, para vocês não terem problema. Caramba, cadê minha caneta? Então, assim que ela apareceu, o que eu indico para vocês? Façam por cenário. Qual é o primeiro cenário? Faz com calma. A primeira máquina, a máquina antiga. A máquina antiga, ela faz 250 por hora. Se eu tenho 6 horas, é só multiplicar por 6. Concorda comigo? 250 multiplicado por 6 vai ser 1.500 peças. 1.500 peças. Que eu vou a máquina antiga vai fabricar em 250 por hora, por 6 vai dar 1.500 peças. Aí agora a nova. A nova, ela fabrica 325 por hora, só que ela vai trabalhar 6 horas. Só que não é só uma, são 2. Vamos calcular uma, depois você multiplica. 325 vezes 6, 1.950. E aí, como são 2, 3.900. Beleza? E agora? 3.900 mais 1.500. 5.400 peças. 5.400 peças por hora. Essas 3 máquinas juntas trabalham. Tá bom? Por que não dá para fazer isso aqui? Ó, 250
mais 325, mais 150, mais 325, mais 325. Não vai dar. A conta vai dar diferente, porque uma tem uma capacidade e a outra tem outra. Então, por isso que eu estou falando para vocês, é melhor fazer a conta separado desse jeito, quanto que a antiga faz, para vocês não se confundirem. Lembrando que a máquina nova são duas, então eu tenho que multiplicar por 2, e a máquina antiga era uma só. Beleza? Deixa eu ver aqui, como que está nesse ponto. Estão me ouvindo? Alguém está falando que está sem áudio? Está sem áudio mesmo? Não. Aqui. Não, o meu tá saindo o áudio aí. Beleza? Letra, então. Gabarito, letra B. Alguém tá com problema? Alguém tá com problema? Já me fala agora, por favor, para a gente seguir. Era problema aí. Beleza, Evelyn. Fechou. Tá bom. Vocês entenderam essa questão, galera? Um pouco mais complexa aqui, mas vocês viram que as contas são básicas, mas a interpretação um pouco mais complexa. Por que eu separei em 3 cenários, 3 etapas diferentes? Opa. Primeira etapa, identificar quanto que eu fabrico por hora. Segunda etapa, calcular quanto que essa nova máquina vai produzir em relação à antiga. A gente viu que é 30%, por isso que aumentou 30% e ficou 130. Por último, calcular quantas peças essas 3 máquinas vão produzir ao mesmo tempo. Né? Quanto que ela vai produzir, daí, no caso, com esse aumento de capacidade. E, por último, quantas essas 3 máquinas juntas vão produzir nessas 6 horas. Eu gosto de calcular, e é o ideal, calcule separado. A máquina 1, a máquina 2 e a 3. No caso, poderia ser 3 máquinas diferentes, com diferentes capacidades produtivas. Tá bom? Para dar certo ali, eu teria que colocar uma média. Então, eu não vou nem entrar nesse assunto agora. Vamos seguir dessa forma que tá tudo certo. Beleza? Questão 5, estamos de acordo? Vamos seguir, então, para a questão 6. É isso mesmo, né? 5.400, é isso mesmo. Ó, gabarito letra B. Questão 6. Agora, a questão 6 também é uma questão que está trazendo mais de um assunto. Se vocês acharam a questão 5 complexa, se vocês acharam a questão 5 chata, a 6 é pior. Essa é uma questão que vai te tirar muito tempo da prova. Qual o bizu do professor? Estude para saber fazer. Alexandre, não sei. Deixa ela por último. E se tiver tempo, você faz. Porque é uma questão que tem também vários passos para você resolver ela. Não dá para num passo só, numa resolução só, você executar ela. Você tem que organizar muito bem, separar bem as informações, porque ela é complexa, ela é chata. Então, mais do que aprender a matemática, eu quero que vocês entendam tática e organização de tempo, planejamento de tempo da prova. Tá? Essa é uma questão que vai te tirar bastante tempo. Mesmo quem sabe fazer, vai levar um tempinho ali para desenvolver. Para quem faz todo dia, 2, 3 minutinhos. Para quem não faz todo dia, 5, 7, 10. Então, já entendeu qual é a pegada aqui. Entenda, estudem para saber ler, interpretar e fazer o passo a passo. Mas se não souber, organize bem, vá gastar seu tempo em outras questões que você vai ter uma capacidade maior de fazer e deixe essa por última, hora que sobrar um tempinho mais, você volta nela para executar. Bora lá, que essa questão é chatíssima. A média aritmética simples dos tempos de duração, então é o seguinte, o Nesp aqui, ela já deu o assunto. E principalmente quando a gente trata de assunto de média aritmética, ela costuma realmente dar logo de cara qual é a questão, tá? Qual é o assunto da questão. Então aqui ele já deu para a gente que é uma questão sobre... Meu mouse está acabando a pilha, eu acho, não é possível. Média aritmética. Simples. Alexandre, mas tem outra? Tem a ponderada.
que não precisava nem falar, não precisa falar quando é ponderado e quando é simples, porque a gente consegue interpretar pela questão. Mas aqui ele já deu, olha, é uma média aritmética simples. Maravilha, então sei do que se trata a questão. Aí, como que faz média aritmética mesmo, Alexandre? Eu não lembro o que é a média aritmética. Tem uma formulazinha que a gente precisa lembrar. E a gente fala o seguinte, que a média aritmética simples é um xizinho com esse tracinho em cima, é igual ao somatório dos elementos dividido pela quantidade de elementos. Esse xizinho com tracinho em cima significa média aritmética simples. Esse E ao contrário aqui, ele não é ao contrário, né? É o próprio E mesmo, só que é um símbolo matemático de soma, significa a soma dos elementos, e o Nzinho é o número de elementos. Então, a média aritmética é igual à soma dos elementos dividido pela quantidade de elementos. Se não bastasse isso, tá cheio de pegadinha a questão. Os tempos de duração, vamos lá, a média aritmética dos tempos de duração de 4 cirurgias, opa, olha aqui, ó, já vamos pensando algumas coisinhas. 4 cirurgias é igual a 59 minutos. Ele aqui, ele já deu qual é a média. Ele vai pedir outra coisa, mas ele já deu a média. A cirurgia mais rápida durou 45 minutos. Já deu também a mais rápida. E a mais demorada demorou 1 hora e 14 minutos. Outro bizu da VUNESP. Ela adora misturar essas grandezas aqui. Então, ela vai misturar minuto com hora, com quilômetro, com metros. E aí, a gente tem que fazer a transformação dessas unidades para que a gente consiga trabalhar. Sempre escolha a unidade mais simples de trabalhar. Então, e a mais demorada durou 1 hora e 14 minutos. Em relação às outras duas, beleza. Então, são 4 cirurgias, 2 ele deu tempo. A mais rápida, 45, a mais demorada, 1 hora e 14. E a média foi 59. Agora, ele está falando o seguinte, tem 2 outras que ele não falou, que ele vai explicar agora. Em relação às outras 2 cirurgias, a mais demorada durou um tempo 25 maior do que a menos demorada. Então, é o seguinte, entre as outras 2 agora, olha a referência. Entre essas 2, uma é 25 maior do que essa na outra. Então, agora, por isso que é importante saber referência. Ordenando essas 4 cirurgias em ordem crescente de duração, ou seja, da mais rápida à mais demorada, a segunda cirurgia mais rápida, então ele não quer a primeira, ele quer a segunda mais rápida. Ó, a segunda mais rápida teve duração de... Vou até deixar um minuto de silêncio para essa questão aí. Pesadíssima, chatíssima, mas vamos resolver. Vamos separar, vamos fazer em passos. Então, nós já entendemos que X, esse Xzinho aqui significa média, esse E aqui significa soma dos valores, e esse Nzinho significa quantidade de amostra, ou seja, quantidade de valores. Beleza. O X aqui, ele deu a média. Ele falou para mim quanto que foi. Ele falou quanto que foi isso. Qual que é a média? Ele falou, a média é igual a 59 minutos. Opa, então eu sei que tem 59. Nossa, que 5. Escrevo mal, cara. E a caneta é ruível. Fica complicado. Então, a média é 59 minutos. A soma ele não deu, mas a quantidade de amostra. Sim, ele falou que são 4 cirurgias, ou seja, a quantidade de amostra são 4 cirurgias. Agora, o somatório ele não deu, e é justamente uma das coisas que a gente vai descobrir. Beleza? Vamos lá, separar primeiro os passos. Primeiro passo. Organizar. Valores. Vamos organizar esses valores aqui. Vamos entender quem é primeiro. A somatória de valores, a gente chama que é o seguinte, galera. Quando a gente fala que somatória de valores é igual a x1 mais x2 mais x3 mais x4 nesse caso. O que é x1, Alexandre? x2, x3, x4? São justamente os valores das minhas amostras. Então é o seguinte, eu vou chamar de x1 a cirurgia mais rápida. Ordem crescente. x2, a segunda cirurgia mais rápida. x3, a terceira, e x4, a mais demorada. Beleza? Quem é x1? Qual foi a cirurgia mais rápida? Ele falou também, né? 45 minutos. Então, a mais rápida demorou 45 minutos.
A segunda, a terceira ele não deu, e a mais demorada ele falou também, 1 hora e 14 minutos. Então vamos lá. Vamos, não precisa nem fazer regra de 3 aqui, vamos raciocinar. 1 hora, todo mundo sabe que é igual a 60 minutos. Se tem 1 hora mais 14 minutos, quanto que vai ser isso? 60 mais 14 costuma dar 74 minutos. Transforme, seja tudo passando para hora ou seja tudo passando para minutos, tá? Aqui eu estou passando para minutos. Então, a mais demorada demorou 74 minutos. 74 minutos. E ficou a 2 e a 3. Beleza? Acompanharam até agora? Então, no primeiro passo eu estou organizando. Então, x1 vai valer 45, x2 eu não sei, x3 também eu não sei, e o x4, 74 minutos. Mas, não dá para parar por aqui. O que ele fala para a gente aqui? Ele fala o seguinte, vou até mudar a cor aqui da caneta agora. Vou colocar de verde em homenagem ao Parmeira, que perdeu o final do campeonato agora. Vamos lá. Olha, quem que ele fala agora sobre x2 e x3, galera? Ele fala o seguinte pra gente, que em relação às outras duas, que é o x2 e x3, a mais demorada durou 20%, 25% maior do que a menos demorada. Então, a x, concorda comigo que a menos demorada é a x2 e a 25 maior é a x3? Então, o que eu coloco como referência? Eu não sei o valor nem de uma nem de outra. Então, vou colocar o valor de x. É isso. Ó. Tem o x2, que é menos demorada. É o valor de x. Agora mora o problema. Concorda comigo que quando eu falo que é 25 maior, lembra que eu falo, quando eu falo para você, eu acabei de explicar na outra questão, quando eu falo que algo é 25% maior do que outra coisa, e eu dou essa referência, é a mesma coisa que eu somar 25 a 100%, ou seja, vai ficar 125% maior, tá? Maior do que? Maior do que a referência que eu tenho. Então, concorda comigo que a x3, né, o valor de x3 da terceira operação é 25% maior? Quando eu falo que é 25% maior, é só somar 25% com 100%, que vai dar 125%. Então, agora, eu estou falando que x4 é 125% de alguém. De quem? Do próprio x2. E quem é x2 eu chamei de x, tá? Eu vou manter de x. Então, eu vou falar que agora x3 é x. Como que ele é maior? Multiplicado por 125. Só que 125 o quê? Por cento. Aqui é melhor trabalhar em número decimal agora, galera. Então, se eu dividir 125 por 100, vai ser a mesma coisa que o seguinte, ó. Vai ser 1,25. Só que 1,25 o quê? 25 vezes x, ou seja, 1,25x. Olha, organizei os valores e já encontrei qual é o valor. Não encontrei o valor de x, mas já defini quem é o x e quem é x2 e quem é x3. O x2 eu atribuí a x, e o x3 eu atribuí que ele vai ser maior, 125%, ou seja, 25% maior do que o próprio x. Então, 1,25x e o x. Pô, organizei. Olha que complicado. O próximo passo, agora que eu já encontrei quem é maior, eu vou montar a minha equação. Como que é a nossa equação mesmo, Alexandre? A minha equação da média aritmética simples é o seguinte, igual somatório por n. Lembrando que o somatório é igual a x1 mais x2 mais x3 mais x4. Ou seja, em miúdos. Vamos substituir os valores. Agora, os valores vão ser o seguinte, ó. Média é igual a x1 mais x2 mais x3 mais x4. Tudo isso dividido por quem? Por n. Vamos substituir os valores agora? Já tem os valores. A média foi de 59 minutos. É igual x1, 45 e x4, 74. Ó, vamos lá. Então, 45, mais, quem é x2? X. Quem é x3? 1,25x. Quem é x4? 74 minutos. Tudo isso dividido por quem? Pelo número 4.
Pronto. Montei aqui, ó. Montado isso aqui, agora eu somo. Primeiro, eu pego esse 4 que está dividindo, passo para lá multiplicando. Vai ficar 59 vezes 4 é igual a 45. Mais, vou trazer 74 para o ladinho dele. 74 mais x mais 1,25 de x. Vamos fazer essas contas aqui? 59 vezes 4 vai dar 236. 236 é igual a 45 mais 74 vai dar 119. 119. X mais 1,25x vai dar 2,25x. Concorda comigo? Eu tenho 1x com mais 1,25 vai dar 2,25. Maravilha. Agora a equaçãozinha do primeiro grau. Eu tenho que ficar com x só desse lado. Enquanto isso, eu vou mover nos outros. Eu vou ficar com 236, passo para lá os 119 subtraindo, igual a 2,25x. Isso aqui vai dar 236 menos 119 vai dar 117, é igual a 2,25x. Inverto, passo para lá agora dividindo. Está multiplicando, passa dividindo. Vai dar 117 dividido por 2,25. Alexandre, ferrou. Não sei fazer essa continha com quebrado. O que eu faço? Lembra? Multiplico por um número que resolva a minha vida. Só que em cima e embaixo. Se eu multiplicar por 10 não resolve, mas por 100 resolve. Se eu multiplicar por 100 aqui também resolve. Vai ficar 117,00 dividido por 225. Pronto. Agora é só fazer essa conta. E eu vou encontrar o valor de... 50, deixa eu só confirmar. 117,00 dividido por 225, 52. Vou ter o número de 52. Aí eu pergunto para vocês. Agora, a VUNESP poderia tentar enganar a gente e encontrar um resultado e ainda não sei o que ele perguntou. Mas quem que ele pediu para a gente? A segunda maior. Quem é a segunda maior? Voltando aqui. A primeira maior. A primeira maior é 45. A segunda maior é justamente meu x. Quem é meu x? 52. Olha, a VUNESP podia ser maldosa e pedir a terceira. Aí eu ia ter que ficar 52 vezes 1,25. Graças a Deus ela parou por aqui. E a terceira, justamente, 1,25 vezes 52, que vai dar um número. E a última, 74. E ele pediu para a gente quem? A segunda maior. A segunda menor, né? Que foi justamente o que a gente encontrou lá, que é o valor de x, que nós encontramos que foi 52 minutos, gabarito... Aí tinha mais um espacinho aqui, tudo bem. Gabarito, letra B. Muito complexa, muito chata. Olha o tempo que a gente demorou para desenvolver. Você trouxe para desanimar? Não, eu trouxe para vocês entenderem que nem só de flores vocês vão viver. Vai encontrar com uma questãozinha dessa. Dá para desenvolver? Vocês viram que eu desenvolvi. Ah, mas você? Sim, realmente, concordo. Eu faço isso há mais tempo, eu estudo, tá, né, dou aula, então é mais do que obrigação de eu conseguir desenvolver. Mas é chato. É chato. Eu, na hora que eu peguei, dá vontade de fazer. Eu falo, não, eu tenho que mostrar isso pra galera. Porque ficar colocando só questãozinha baba também, eu engano vocês. Vocês acham que são o próprio Isaac Newton, como é o nome do cara lá? Whatever, não importa. Você acha que é um Feynman da vida, e aí a hora que chega na prova, tá uma bordoada. Então, não, vou trazer a realidade. A realidade é igual eu falo com minha filha. Filha, o bagulho é louco. Não vai ser só de coisa fácil, também não vai ser só coisa difícil. Mas mescla. Você viu a primeira questão e a segunda, que ridículas que foram. As três primeiras ridículas. Olha essa daqui, a complexidade. Então eu quero que vocês tenham isso em mente. Não vou mentir, não vou trazer só coisa difícil para me mostrar que eu sou fodão. Não vou trazer só coisa fácil para vocês acharem que vocês dominam tudo e que, nossa, como o Alexandre explica bem, porque explicar um negócio fácil qualquer um consegue, e aí tá todo mundo mentindo para si mesmo, só vendendo fumaça, e nisso aqui eu não vendo fumaça. Beleza, galera? Entenderam?
Obviamente, tem tudo isso, eu explico em aula. Ah, Alexandre, eu nunca vi isso, ou estou voltando a estudar agora, estou vendo a sua aula, não consegui entender. Se você conseguisse entender isso aqui logo de cara, eu ia achar que isso é estranho. Que realmente isso aqui tem que ter um conhecimento prévio, e esse conhecimento prévio eu tenho uma aula explicando justamente sobre isso. Obviamente, que quem já viu, ou quem tem uma noção e sabia mais ou menos como funcionava, o jeito de montar pode ser que não pegou, mas que entendeu. Agora, se você não sabe nem a da matéria, obviamente você não vai conseguir desenvolver, e aí precisa o quê? Assistir a aula, entender a parte teórica, para depois vir e fazer o desenvolvimento aqui. Beleza? Questão 6, então, deu 52 minutos, gabarito letra B. Vamos para a próxima. Questão 7. Deixa eu ver aqui, acompanhar com vocês, ver se tem mais alguma coisa. O Juliano, essa eu não acertaria na prova. E, cara, essa não é uma questão tão difícil. Assim, tem questões de média muito mais pesadas que essa, tá? Essa é uma chata, mas tem mais difícil. Tem umas que até a conta matemática é muito pior. Mas é isso aí, Juliano. Mas vamos lá, vamos para cima. A Lilian também achou bem complicado, a Kesley também achou complicada. E o Juliano. Média normalmente é uma questão fácil, mas ela pode complicar. Você vê que até um assunto simples pode se transformar bem complexo. Questão 7. Necessita-se de um pedaço de madeira no formato de um paralelepípedo reto de determinada altura com arestas de base cuja diferença entre as medidas seja igual a 4 centímetros, de modo que o perímetro da base seja igual a 96. A área desse paralelepípedo será de... Que absurdo, né? Olha a VUNESP como ela faz. Ela trabalha uma questão de matemática que só tem palavras, não tem quase nada de número. E ele poderia colocar um desenho, explicar o paralelepípedo aqui, desenhar o paralelepípedo para vocês, para a gente resolver, seria 2 minutos. Mas não, ela complica, ela traz tudo em português. Agora eu tenho que, olha a complexidade, eu tenho que ler, interpretar e visualizar do que a questão se trata. E a gente está falando aqui de uma questão de geometria, só que a geometria é a parte plana, a parte mais basiquinha. O que a gente fala em geometria plana, galera? A gente vai entender o que é um paralelepípedo, vai entender o que são as figuras geométricas, as formas geométricas. Na aula a gente explica isso, então eu venho explicando, criando essa estrutura, criando essa base para vocês, entender o que são as figuras geométricas, quais são a sua composição, entender o que é uma reta, um ponto, um vértice, tudo isso eu explico na aula. Na aula eu explico o que é um paralelograma, o que é um paralelepípedo, e assim vai, tá? E aí ele está trazendo para a gente, então, uma questãozinha de geometria plana aqui, basicamente. E ele está dizendo o seguinte, um paralelepípedo reto de determinada altura com arestas de base cuja diferença entre as medidas seja igual a 4 centímetros. Ele está falando o seguinte, galera, olha. Eu tenho uma madeirinha que são medidas diferentes. Então, é um retângulo, porque se fosse medidas iguais, aí eu ia ter um quadradinho, mas são medidas diferentes, entre que a base e a altura têm valores diferentes. Eu vou chamar de x e y. De modo que o perímetro da base seja igual a 6, tá? Aqui tem a alturinha, aqui eu não vou desenhar para não ficar feio, mas é como se fosse uma madeirinha espessa, não é uma folha de papel, tem uma espessura um pouco maior, mas aqui o que importa é só isso aqui para a gente agora para resolver esse tipo de questão. Porque ele fala o seguinte, o perímetro é de 96 centímetros. O que é perímetro? Lá na aula eu explico o que é a diferença do perímetro e da área. O perímetro, galera, nada mais é que a soma de todos os valores das arestas ali, das retas, tá? Então, o perímetro é a mesma coisa que eu some tudo isso aqui. Então, vamos supor que não seja essa questão, e que eu falo para vocês, olha, eu tenho um retângulo aqui, galera, em que esse retângulo, ele meça 5 centímetros por 3. Esse é o meu retângulo, tá? Ele tem 5 de base por 3 de altura. Qual é o perímetro? Vamos supor que o perímetro não seja esse. Tá? Como que eu calculo o perímetro? Galera, concorda comigo que essa medida aqui é a mesma dessa daqui? Tá, porque é o mesmo lado, tá? Aqui são todos ângulos retos, aí eu teria que desenhar bonitinho, né? Que já tá tudo ferrado. Aí me complica, mas foi porque era bonitinho, na aula eu explico tudo isso. São ângulos retos de 90 graus, em que uma reta, um lado está paralelo ao outro, então ele tem a mesma medida, é isso que a gente vai explicar. Mas aqui a gente já consegue entender que esse lado é o mesmo desse lado aqui. Eu vou dizer que ele é igual, tem a mesma medida. E esse lado aqui, o lado 2,
é igual a esse lado 2 aqui, ou seja, ele também vai medir 5. Esse lado 3 está paralelo ao outro lado, que também mede 3, e esse 5 está paralelo ao outro lado, que também mede 5. Como que eu calculo o perímetro? Perímetro nada mais é que a soma de todos os lados, galera. Então, perímetro é igual a soma dos lados. Tá? O que é lado? Toda vez que tiver um vértice ali, um encontro entre retos vai ser um lado. Então, aqui é um lado, aqui é um lado, aqui é um lado, aqui é um lado, é um lado. Ou seja, o perímetro é somar tudo. Como seria o perímetro desse exemplo aqui? Seria 5 mais 3 mais 5 mais 3. Ah, Alexandre, sou um pouco mais avançado. É a mesma coisa que 5 vezes 2 mais 3 vezes 2. Mesma coisa. Perímetro, na mais é aqui, ó. 5 mais 5, 10. 3 mais 3, 6, vai dar 16. 5 vezes 2, 10. 3 vezes 2, 6. 10 mais 6 vai dar 16. É isso. Perímetro. E a área? A área, cada figura geométrica tem a sua. Perímetro é igual para qualquer figura geométrica. Toda vez que eu falo, ó, perímetro do triângulo, é a soma dos lados do triângulo. Perímetro de um losango, soma do lado. Perímetro de um paralelo, qualquer coisa. Perímetro é soma de lado. Perímetro não tem fórmula. Perímetro é só somar os lados. E se tivesse 12 lados, seria somar os 12 lados. Se tivesse 20 lados, soma os 20 lados. E agora a área, Alexandre? Opa, área não. Área. Cada figura geométrica tem uma formulazinha, bem simplesinha, mas tem uma formulazinha que dá até para relacionar uma com a outra, mas cada figura geométrica tem a sua área, a sua fórmula de área, tá bom? Então, não vamos falar de área aqui agora, por enquanto vamos falar de perímetro. Vamos apagar aqui para a gente voltar para a questão. Então, agora vocês já sabem o que é o perímetro, já relembraram que é perímetro. Perímetro é a soma dos lados. E agora vamos para o nosso exemplo novamente. Beleza. O que ele fala para a gente, então? Que o lado x e y, e que o perímetro é igual a 96. Outra informação que ele dá aqui para a gente. Ele fala que as arestas da base, cuja diferença entre as medidas seja igual a 4 centímetros. O que é as arestas da base? Justamente os lados. Ele está falando também para a gente que desculpa, galera, que x menos y é igual a 4 centímetros. Tudo que eu estou falando aqui vai estar em centímetros, já estou adiantando para vocês, tá bom? Ele deu, então, isso aqui para a gente e deu isso aqui para a gente. Deu essas duas informações, perímetro de 96 e que x menos y é igual a 4. E aí ele fala o seguinte, qual é a área desse paralelepípedo? Deixa eu ver como que a gente calcula isso aqui agora. Bom, primeira coisa, perímetro deu 96. O que é o perímetro mesmo? Xana, você já falou, perímetro é a soma dos lados. Olha que engraçado. Então, primeiro ponto aqui, ó. Primeiro passo, calcular perímetro. Alexandre, mas você é doido, já deu o perímetro. Calma, vem comigo, jovem aprendiz. Perímetro, então, é a soma dos lados. Quem são os lados? X, Y e XY. Alexandre, mas você vai encontrar o quê? Vem comigo. Perímetro, então, é X mais X, certo? Esse X com esse X aqui, e esse Y com esse Y. Mais Y. Concorda comigo que perímetro, então, é 2x mais 2y? Tá clareando? Beleza, vamos vir para cá agora. 2x mais y. Agora, perímetro ele não deu? Deu 96. Então, olha o que eu vou fazer. Ó. 96 é igual a 2x mais 2y. Dá para continuar? Não, porque eu tenho duas incógnitas. Se eu tenho duas incógnitas, eu não consigo sair daqui. Agora, olha, uma questão de geometria plana com mistura equação e sistema de equação do primeiro grau. Bonito, lindo de ver. Fechou. Eu não consigo ir para frente nem para trás porque eu tenho duas incógnitas. Quando eu tenho duas incógnitas, essa é a minha primeira fórmula. Eu vou chamar essa de segunda fórmula. Beleza. O que eu posso fazer agora quando eu tenho duas fórmulas e as duas têm as mesmas incógnitas? Eu posso isolar uma incógnita. E qual dessas duas fórmulas eu posso usar, Alexandre?
usa sempre a menor, usa sempre a mais simples. Então, o terceiro passo, isolar incógnita. Você pode escolher qualquer uma das fórmulas que você tiver, opte sempre pela menor, e você pode isolar qualquer uma das incógnitas, seja o x ou o y, não importa, porque de qualquer forma você vai encontrar isso aí. Então, agora isolando as incógnitas, como que eu faço? Vou escolher a mais simples. Qual que é a mais simples? A equação 1, concorda comigo? É x menos y igual a 4. Olha 2. 96 é igual a 2x mais 2y. Mais complexa. Vamos escolher a menorzinha, então. Ó. X menos y é igual a 4. Como que eu vou isolar a incógnita? Eu mantenho uma incógnita do lado esquerdo e eu mando a outra para o lado direito. Então, eu isolo uma. Quem que eu vou isolar aqui? Eu vou isolar o x, ó. Eu vou manter o x aqui, é igual. O 4 estava aqui, fica aqui. O y era menos y, ele passa para lá agora como? Somando. Olha o que eu encontrei. Que agora, o que nós encontramos aqui? Eu tenho que x é igual a 4 mais y. Eu não sei quanto vale x, mas eu sei que ele é 4 mais y. E o y? Eu não sei quanto vale o y, mas na hora que eu encontrar o y, eu encontro o x. E é isso que a gente vai fazer. Feito isso, agora anotem aí. Eu tenho que 96 é igual a 2x mais 2y, e que isolado agora, eu tenho que x é igual a 4 mais y. Vamos continuar a questão aqui agora. Então, ó, vamos de novo, vou escrever aqui, ó. Agora, isolado, né? Isolado. A1, a formulazinha 1 isolada. Eu tenho que x é igual a 4 mais y, beleza? E a 2? A 2 é aquela maior zona. É 2x mais 2y é igual a 96. Alexandre, você colocou lá ao contrário, não importa. O que está lá da igualdade não muda. Pode ser 96 de um lado, pode ser 96 do outro, não importa. Beleza. Qual que é o terceiro passo agora? Não, o terceiro já foi. O quarto passo aqui agora. Quarto passo. Eu vou substituir uma equação na outra. Eu vou substituir a 1 na 2. Aonde tem x, galera, olha aqui que vocês enxerguem. Aonde tiver o xzinho, eu não sei quanto vale x, mas eu sei que é 4 mais y. Aonde tiver x, agora eu coloco esse valor aqui, ó. Aonde, ó, hoje é 2 vezes x. O que eu faço? 2 vezes 4 mais y. E o y, eu não posso mudar. Então é isso que eu vou fazer. Vou até mudar a cor agora aqui pra gente seguir. Vamos de Parmeira. Opa. Vamos de Parmeirinha. Beleza. Então, ó, aonde eu tenho 2x mais 2y é igual a 96, eu vou substituir. Tudo que tiver x, eu vou colocar o quê? 4 mais y. Olha, então vai ficar 2 vezes. Ao invés de ser x, vai ser 4 mais y mais 2y igual a 96. Agora, capacidade distributiva. Ó, 2 eu multiplico por 4 e 2 eu multiplico por y. 2 vezes 4 costuma dar 8. Mais 2 vezes y costuma dar 2y. Olha, agora eu só tenho y, galera, e repito o resto. Agora eu só tenho y. Agora ficou fácil de resolver. Então, vamos para lá. Vai ficar 4y mais 8 igual a 96. Agora eu quero manter de um lado que tem y, que não tem, eu mando para o outro lado. Então, vai ficar 4y igual a 96 menos 8. Vamos continuar aqui. 4y, 96 menos 8 vai dar 88. 88. Agora o y fica, o 4 está multiplicando, passa dividindo. 88, olha que continha simples agora. 88 dividido por 4. Y, então, 88 dividido por 4 costuma dar 22. Agora eu sei quanto que vale o y. Maravilha. Ele pediu isso? Não, não foi isso que ele pediu. Agora, já que encontramos o y, agora vamos encontrar o x. Como que eu faço para encontrar o x agora? Ó, vamos lá para o quinto passo. Quinto passo. Encontrar o x. Como que eu encontro o x? Eu pego qualquer uma das duas fórmulas e substituo o valor aqui. Qual? Sempre opte pela mais simples. Olha aqui, eu não tenho que x é igual a 4 vezes y. Eu não sei o valor de y agora? Sei. Olha, x então é 4 vezes
o valor de y. Quem que é y? 22. Ah, não, peraí. Não é 4. Desculpa, peraí. Volta para a primeira, tá? Volta para a primeira. Vamos lá. A primeira era... Qual foi a primeira fórmula? X menos y igual a 4. Agora sim. Peraí. Que vai dar na mesma, né? Aí eu vou jogar... É mais, olha, tá, desculpa. Não, aqui tanto faz, tá? Aqui no final das contas, o que a gente fez? X é igual a 4 mais y. Beleza. Voltando aqui. Então, x é 22. Não, x é igual a 4 mais 22. Né? 22y é 22. X é igual a 4 mais 22 costuma dar 26. Maravilha. Agora, quem é 22 quem que é 26, galera? Olha aqui, ó. 22 e 26 são esses caras. Então, a gente vem aqui no desenho e volta a substituir o valor deles. Então, x igual... X eu encontrei que é 26. E y eu encontrei que é 22. Maravilha. Então, eu encontrei quem era x e quem era y. Ele pediu isso? Não. Ele pediu o que agora? Ah, se não bastasse, ele pede a área da base. Então, ó, beleza? A gente fez tudo isso. Primeiro, separei as informações, calculei o perímetro, encontrei uma fórmula. Depois, encontrei a segunda fórmula que ele deu ali, que era a subtração, né, na diferença dos lados. Terceiro, o que eu fiz? Eu isolei a incógnita justamente para poder jogar na primeira fórmula. Joguei a primeira fórmula na 2, isolei uma incógnita só para ter uma incógnita e encontrei o valor dela. Quando eu encontrei ela, só substituí de novo na formulazinha para encontrar o outro. Agora eu tenho um valor de x e y. Só que não é isso que a questão quer. Ele não quer valor de x e y. Ele quer o seguinte, a área. Então, vamos voltar a desenhar aqui a nossa figura geométrica. Nós temos um retângulo, em que eu chamei isso aqui, né? Isso aqui de x, isso aqui de y. E eu encontrei os valores deles. X, então, eu encontrei que foi 26, certo? E y, 22. Foi isso mesmo? Y, 22, x, 26. E agora, ele quer o seguinte, área da base. Galera, que figura geométrica nós temos aqui? Diante de um retângulo. Qual que é a fórmula da área do retângulo? É base vezes altura. Ou também lado vezes lado, tanto faz, tá? Lado 1 contra o lado 2. Como é semântica, como você vai chamar isso aqui. E quem é base vezes altura? Cara, eu vou chamar alguém de base e vou chamar alguém de altura, porque eu só tenho dois valores. Independente quem eu chamo do quê, chamo de lado, chamo de base, chamo de altura. Eu só tenho dois valores, então, se vai ser um multiplicado por outro, tanto faz se é 22 por 26, se é 26 por 22. Então, a área da base, vai ser 22 vezes 26. A área da base, então, 22 vezes 26, costuma dar 572, o quê? Maçã, laranja? Não, como dizia o professor da escola, 572 centímetros quadrados. Isso é a área da base. Beleza? Olha que questão chata. Questão chatinha. Eu acho mais fácil, mais simples de observar, de identificar do que a anterior, de média, né? Mas olha a quantidade de passos que a gente teve que fazer. E aqui é justamente o que eu falei para vocês. É uma questão que a VUNESP mistura geometria plana com equação e sistemas de equação do primeiro grau. Beleza? Aqui misturou perímetro com base, área, mas é isso aqui. Fechou? Alguma dúvida da questão 7? Posso ir para 8? Vocês estão entendendo? As últimas são questões mais difíceis agora que eu estou trazendo? Sim. Mas são questões que, quando entra nesse assunto, esse é o modelo que a VUNESP traz. E essa aqui ainda eu considero uma questão média. Não é uma questão difícil, é uma questão média. Tem questões mais pesadas de geometria plana, tá bom? De novo, eu estou praticamente trazendo quase que o edital inteiro nessas questões que a gente vai ver aqui hoje. Quase que o edital inteiro. Vai faltar um detalhezinho ou outro. Isso é o que mais cai. E eu estou trazendo a realidade para vocês. Tá difícil? Estude. Tá difícil? Vá assistir as aulas. Assistiu a aula, não entendeu ainda?
O edital foi igual na aula inaugural que eu fiz na matemática, né? Explicando como que é o edital da Prefeitura Municipal de Itatiba. É um edital muito enxuto. Tem 3 meses até a prova. Dá tranquilamente para vocês verem o mesmo assunto 2 vezes. Claro, não estou falando quem vai estudar 8 horas por dia. Estou falando uma pessoa média estudando de 3, 4 horinhas por dia ali, tá? Dá para ver 2, 3 vezes o edital inteiro. Então, não entendeu na primeira vez? Continua estudando, vai fazendo exercício numa hora, vai pegando. Fechou, galera? Posso ir para a questão 8? Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Estão cansados, né? 5 da tarde, um sábado, e vocês aqui. Vocês vão ser recompensados por isso, pode ter certeza. Eu já passei muito tempo da minha vida e passo ainda estudando. Fui recompensado e continuo sendo justamente pela sua dedicação. E o esforço, ele é recompensador, pode ter certeza. Podemos? Questão 8. Vou explicar 8. Se tiver alguma coisa, a gente para. Primeiro o gabarito letra D, 572. Questão 8. Aqui uma questão para facilitar a nossa vida. Tranquila, mais sossegada. É uma questão maior e mais tranquila, por incrível que pareça. Vamos lá. No quarteirão, originalmente retangular, de um bairro planejado, que está sendo construído com um comprimento de 4 km de largura e de 4 km de comprimento e 3 km de largura. Decidiu-se fazer uma rua de mão dupla, conforme apresentado na figura a seguir, em que a linha pontilhada separa as duas mãos da rua que será feita. Uma rua, tá? Simples. Que a rua ela vai cortar na diagonal aqui, esse retângulo aqui, esse né? É o bairro, né? O quarteirão que a gente está falando. Ele fala o seguinte: a previsão de custo para asfaltar a rua que será construída foi feita por metro linear, ou seja, metro reto. Tá? Metro linear é por metro construído, por metro fabricado, por isso aí. Metro reto é foda, né? Por metro linear, é isso aí que ele quer dizer. Quanto que custou por metro linear? Quanto custou por metro isso? Vou comprar, isso aqui custa R$2 um metro linear da linha. Um metro linear é o mero metro da linha. Ou seja, pelo comprimento da rua. Ele já explicou. Não precisava nem explicar, né? Ele estava explicando aqui. Uma vez que sua largura será constante, isso aí, ele não está falando da largura, senão a gente teria que calcular a área disso aqui, maravilha, a gente não vai precisar. Sendo R$90 a cada metro linear de asfalto. Desta forma, a previsão de custo para asfaltar a rua é... Maravilha. Estamos diante de uma questãozinha também de geometria plana, mas aqui a gente entra num negócio chamado... Não, vou colocar vermelho porque eu chamo bem a atenção. Pitágoras. Por quê, galera? Olha, o que ele está mostrando para a gente aqui? Que essa rua, ele está separando essa área em duas outras figuras geométricas. De modo que eu tenho, vou só apagar o de cima aqui, vocês entenderam? Que eu tenho essa figura geométrica aqui que vai ter, que forma o quê? Vocês aprenderam. O nome disso aqui chama-se triângulo. Olha o triângulo, meu triângulo aqui, ó. Eu não preciso mostrar, mas eu tenho um triângulo aqui com um ângulo 90 graus. Eu tenho, então, um triângulo. E é um triângulo retângulo. Como que eu sei, Alexandre? Porque ele tem umas medidas aqui, ó. Ó que ele falou para mim, que isso aqui mede 3 km, esse 4, e esse eu não sei quanto mede, vou chamar de X, vou chamar de A, B, C, doesn't matter. E eu sei que é um valor diferente, porque eu não sei qual é, mas é um triângulo retângulo. Bom, então vai entrar o teorema de Pitágoras aqui para a gente encontrar, porque eu vou trazer a primeira coisa. O triângulo retângulo, ele vai ter o nome de algumas coisinhas, tá? Ele vai ter sempre o ângulo de 90 graus. Esse lado que está de frente com o ângulo de 90 graus, que é formado por esse símbolozinho aqui, a gente chama de A.
Aí, as laterais a gente pode chamar de B e C, não importa a ordem. A vai ser quem? A vai ser igual à famosa hipotenusa. A hipotenusa é o maior lado de um triângulo retângulo. Tá bom? E os outros aqui, o B e C. B e C. Eu vou chamar de cateto. Chama, não tem um bizu lá de cateto oposto e adjacente? É, mas imagina que o cateto, o sobrenome dele é oposto. E o outro cateto, o sobrenome dele é cateto adjacente. Mas você pode chamar todo mundo de cateto, porque o nome dele é cateto. A gente vai usar muito cateto oposto e adjacente quando a gente fala de ângulos. Quando a gente fala, nossa, eu quero saber quem é o cateto oposto ao ângulo X, ao ângulo A, ao ângulo B, ao ângulo beta. Aí eu preciso saber quem é, eu preciso dar nome para ele, eu preciso falar quem é o cateto oposto e eu tenho que referenciar ele a um ângulo. Aqui não estamos falando de ângulo, aqui o que importa é saber que eu tenho hipotenusa e tenho dois catetos. Beleza? Vou colocar catetos. E aí a gente vem para a famosa teorema de Pitágoras. O que o teorema de Pitágoras diz para a gente? O teorema de Pitágoras. Vamos entrar nem na filosofia, porque quem diga que Pitágoras não inventou nada esse teorema já foi encontrado em algumas bagulho lá, que encontraram lá na China, bem antes dele, mas vamos deixar o Pitágoras como dono disso aqui. Vamos embora. Então o teorema de Pitágoras diz o seguinte, que A ao quadrado é igual B ao quadrado mais C ao quadrado. Guardem isso. Ou seja, a hipotenusa ao quadrado, a soma dos catetos ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. A hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado. É isso aqui, teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a B mais C ao quadrado. Soma dos catetos ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. É isso aqui. Beleza? Sabendo agora quem é ao quadrado, a hipotenusa é o maior lado. Aí, eu já vou pagar um bisu para você. A VUNESP ama isso aqui. A VUNESP faz isso aqui para ajudar o aluno. Ela trabalha muito com os triângulos pitagóricos. Puta, agora você me ferrou. O que é triângulo pitagórico? Os triângulos pitagóricos são triângulos que você não precisa calcular muita coisa. Tá? Ele já é o triângulo famoso 3, 4, 5. Outro é o 5, 12, 13 e 13. E o mais um que ela usa pra caramba é 6, 8 e 10. 6, 36, é isso aí. Isso aí, 6, 8 e 10. O que significa isso? Vamos lá. Vamos explicar o teorema de Pitágoras primeiro. Como a gente fala aqui, que a gente já viu que a gente tem um triângulo aqui, ó. A gente tem um triângulo. Nós temos um triângulo aqui, em que aqui ele mede 3, aqui ele mede 4, e aqui eu não sei quanto que ele mede, eu vou chamar de A, que é a hipotenusa. A gente já viu que a hipotenusa que é o maior lado. E o que nós temos? Lembra que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Se nós formos calcular isso aqui, galera, vamos lá. Quem é A ao quadrado? Não sei. Quem é B? Vou chamar B, pode ser 3 ou pode ser 4, não importa. A ordem dos fatores não altera o resultado aqui, galera. Vamos supor que eu chamo 3 de B. Vai ser 3 ao quadrado. Mais, quem é C ao quadrado? É o 4 agora ao quadrado. A ao quadrado, não sei. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. A ao quadrado é igual a 9 mais 16, costuma dar 25. E agora, como que eu resolvo isso aqui? É só aplicar a raiz quadrada. Tá? Vamos aplicar a raiz quadrada aqui, ó. E o que significa aplicar a raiz quadrada? A gente tem que pensar o seguinte, quando eu for falar aplicar a raiz quadrada de um número, eu tenho que pensar assim, ó. Que número vezes o outro dá esse número que está aqui dentro, aqui, ó. Que número vezes ele mesmo dá esse cara aqui. Aqui fica fácil. Aí como que eu faço? Quando eu falo que é a raiz quadrada, ele já tem um 2zinho embutido aqui, ó. Corto esse com esse, vai ficar só A. E agora o 25. Que número vezes ele dá 25? Isso aqui é fácil, 25 vezes 5 dá 25. Opa! Olha o que eu fiz aqui, ó. Encontrei que A, então, vale a 5. Ou seja, a hipotenusa vale a 5. É por isso que tem os triângulos pitagóricos. Que quando você vê esses números, você não precisa nem calcular. Eu estou provando para vocês que existe os triângulos pitagóricos. Qual é o primeiro que mais usado na VUNESP? 3, 4, 5. Clássico. Olha, 3, 4, qual que é o valor da hipotenusa? Sempre vai ser 5. Qual é o segundo muito utilizado? Você não precisa nem fazer conta, porque se você fizer a conta vai dar isso aqui. É o 5, 12, 13. 5, 12, 13. Se um lado medir 12 e o outro lado medir 13, se um lado medir 5 e o outro 12, a hipotenusa vai medir 13. Qual é o próximo? 6, 8 e 10. Se um lado medir 6 e o outro 10, a hipotenusa vai medir 10. E vice-versa. Se a hipotenusa for 10 e um lado 8, o outro vai ser 6.
13 e 12, vai ser 5. 5, 4, vai ser 3. 3, 4, 5 e assim vai. Então, isso aqui são os triângulos pitagóricos. São esses três que a VUNESP mais utiliza. Se você decorar esses três, você vai economizar muita conta. Beleza? Então, nós encontramos que o A equivale ao quê? A 5. Mas 5 o quê? 5 km, 5 km, 5 km. Quem que é 5? É justamente esse cara aqui, ó. Concorda comigo que é o comprimento justamente da estrada, da rua? É, Alexandre, faz sentido, ó. Justamente o comprimento da rua é 5 km. Agora fica fácil fazer essa continha. Que ridículo. Se eu sei que esse cara, o desgrama, que mede 5 km, e ele fala que cada km vai custar o quê? Cada km não, cada metro vai custar R$90, é só fazer agora a continha. Mas, primeira coisa, vamos lembrar que 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. E aqui está em metro. Então, eu tenho que transformar tudo para metro. É a mesma coisa que 5 km, então, vai ser 5.000 metros. Lembra aquela primeira continha? Olha como faz sentido agora. Alexandre, você fez uma continha tão ridícula na primeira questão. Faz sentido. Se antes eu precisava saber quanto que eu conseguiria comprar com o valor total, agora eu quero saber o seguinte. Eu tenho 5.000 coisas para fazer, custando a R$90. Quanto que vai custar isso aí total? Só multiplicar. Basta eu multiplicar 5.000, agora aqui a conta matemática é inversa daquela primeira, multiplicado por R$90. 5 vezes 9 costuma dar 45. Beleza? Agora só 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 450. 4 zeros aqui, 450 mil. Gabarito, letra C. Beleza? Dúvidas? Isso aqui foi bem tranquilinha, né? Aí, ó, gabarito, letra C. Vamos para a última questão, fechadeira. Tudo certo? Como que tá? Como que tá a questão? Pelo amor de Deus, alguém me fala aí. Estão entendendo? Foi? Podemos fechar a questão 9 aqui? Oito foi fácil. Maravilha, Gabriel. Obrigado. Senão fala que eu fico ansioso, precisando de uma resposta para saber se está caminhando. E agora eu venho com uma questão que é fácil, mas eu me enrolo para desenhar, que eu sou péssimo em desenho, não consigo desenhar essa porcaria. Vamos para a questão 9, que se trata agora de um tema que cai bastante também, que é a questão de geometria espacial, que vai falar sobre volume. Tá? Vamos entender. O que ela fala para a gente? Uma caixa em formato de paralelepípedo reto de base retangular tem comprimento, largura e altura medindo, respectivamente, 40 centímetros, 30 centímetros e 20 centímetros. Outra caixa no formato de pirâmide reta de base quadrada, com altura medindo 80 centímetros, tem o mesmo volume da primeira caixa. E ele pede o seguinte para a gente. Ele fala um monte de coisa e pede uma coisa simples, mas antes de contar uma coisa simples, ele tem umas coisas chatas para fazer. O perímetro da base da caixa em formato de pirâmide é de... Então, vamos lá. Primeira coisa, quando ele fala uma caixa a gente já vai identificar que é o seguinte, ele tem comprimento, largura, agora é uma forma geométrica em 3D, ou seja, tem 3 dimensões, comprimento, largura e altura. Como que a gente desenha essa porcaria? Vou tentar desenhar aqui. Eu não consigo desenhar. Eu sou péssimo para desenhar essa porcaria. Aí, já me enrolei todo. Espera aí. Sou péssimo. Nossa, pensa no cara ruim, por exemplo. Eu. Isso aqui, consegui. Meu Deus, eu consegui. Então, vamos chamar o seguinte, cara. Esse cara tem largura. Vou chamar de largura. Largura e altura medindo. Olha lá.
comprimento, vou chamar comprimento, largura e altura. A altura vai ser esse cara aqui, ó. Tá? Largura e comprimento. E ele fala, largura, comprimento mede, comprimento 40, largura 30 e altura de 20. Vai te contar isso aqui. Tá bom? E outra caixa em forma de pirâmide. Caramba, mas a base de base quadrada. O que é um quadrado? O quadrado é uma forma geométrica que tem os 4 lados iguais. Então agora é uma base quadrada. Vamos ter a entradazinha também. Uma base quadrada. Isso aqui foi de contar uma pirâmide, ó. Uma base quadrada. O que é uma base quadrada? Ele tem lados iguais. Então, eu vou chamar de lado, isso aqui também de lado. Só que tem uma altura aqui, ó. A altura, vou trazer aqui, ó. A altura disso aqui, medindo 80 centímetros. Tá? Tudo aqui centímetros. Centímetros, centímetros, centímetros. É isso que ele está trazendo. E ele quer o perímetro da base da caixa. Mas antes ele fala o seguinte. Outra pirâmide que é base reta com altura tem o mesmo volume. Tem o mesmo volume da primeira. Então, eu não sei qual é o volume 1. Mas o volume 1 vai ser igual ao volume 2. Então, V1 é igual a V2. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer? Encontrar o volume. Tá? E qual que é a fórmula do volume, galera? O volume, a fórmula do volume é o seguinte, área da base, área da figura geométrica da base, vezes altura. Isso para prismas, que é um paralelepípedo, uma caixa, é um prisma. Tá? Prisma com base quadrática, um prisma com base retangular, isso é um prisma. Área da base, vezes altura. E da piramidal, volume, a fórmula de calcular ela é volume, é igual a 1/3 vezes, 1/3, né? É 1/3 da área da base. Não, é vezes a altura, né? Dividido pela altura. É 1/3 da área da base, porque nada mais é que um prisma com base quadrática. Toda vez que a base for quadrangular, né, ou quadrática, ou a área da base, vezes a altura. Então, o prisma quadrado, a área da base vezes a altura, o prisma da pirâmide, 1/3 da área da base vezes a altura. Eu não sei qual é o volume. Então, onde eu tenho mais dados para calcular? Aqui eu tenho todos os dados. Então, vamos lá. A gente já identificou, então, que... Já identifiquei agora aqui o volume, igual a área da base vezes a altura. E eu já vi que a área da base, volume, então, a área da base. O que é a base? Ele tem comprimento, largura, comprimento vezes largura, vezes altura. Quanto que é a altura mesmo? 20 vezes 20. Isso volume 1 do prisma quadrangular, retangular ali. Então, volume 1 é igual a 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. 1, 0, 2, 0, 3 zeros. 1, 2, 3. 16 mil. Não é 20, é 30 aqui. Ô, gente, pelo amor de Deus, desculpa. Aqui não é 20. Um é 20, o outro é 30. Aqui é 30. Aqui é 30. 4 vezes 6, 12. 12 vezes 2, 24. 24, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, eu tenho que... o volume é 24 mil, agora centímetros. Agora, centímetros cúbicos, tá? Porque volume, você vai ver na aula que volume é centímetro cúbico, tá? Elevado a 3. E a área é o quadrado. Beleza, o volume 1 é igual a 24 mil. Agora, lembra que V1 é igual a V2? A fórmula de V2 agora, V2 é igual a 1/3 vezes a área da base vezes a altura. Beleza, quem que é V2 então? 1/3 vezes, qual a área da base? Aqui a gente tem, ó, lado vezes lado. Eu não sei quem é. Eu não sei quem é. Eu vou chamar de x. X ao quadrado, né? X vezes x, x ao quadrado. Vezes a altura. Quanto que é a altura? A altura eu tenho, 80. A altura é 80. Só que o volume 2, concorda comigo que é justamente isso aqui, ó? Então vai ser 24 mil é igual a 1/3 vezes x ao quadrado vezes
80. Então, a gente bota 1.000, fez 1/3, vai ficar 80, vai ficar 24.000, é igual 1 vezes x vezes 80. 80x ao quadrado dividido por tudo por 3. O que eu posso fazer? Jogo o 3, está dividindo, multiplicando, vai ser 24.000 vezes 3 é igual a 80x ao quadrado. Beleza? 24, vamos lá. Quanto que vai dar 24.000? 2, 3 vezes 3, 72.000. 72, 1, 2, 3 é igual a 80x ao quadrado. Agora eu passo para lá dividindo, então vai ficar x ao quadrado igual a 72 dividido por 80. Fazendo essa divisão, vai ficar 900. Lembra qual que é o bizu? Então x ao quadrado é 900. Já temos aqui. Continuar aqui, ó. X ao quadrado é igual a 900. Como que eu faço para calcular a raiz quadrada mesmo? Pô, meto a raizinha aqui, jogo a raizinha aqui, pá, e a raizinha aqui. Aqui eu corto 2 aqui com esse cara, e vai ficar só o x, igual 900. Cara, que número vezes ele vai dar 900? É só pensar que número vezes ele dá 9. Ah, é o 3. Pô, então, e lembrar que número que vezes ele vai dar 100? 10. 10 vezes 10, 100. Então é 3 vezes 10, daria... 3 vezes 10 é justamente o 900. Então vai ser ao quadrado, né? Então vai dar 30. Porque 30 vezes 30 vai dar 3 vezes 3 dá 9. 0 com 0 vai dar 100. Vai dar 900. 30 vezes 30. Olha, 30 vezes 30. 0, 0, 0, 0, 0. 3 vezes 3, 9. Olha, 900. 900. Provei para vocês que é 900. Tá? Então, x vai dar 30. Maravilha. Quem é x? Encontramos o cara aqui, ó. Mas antes, né, a gente precisa saber quem é x. A gente encontrou, vamos voltar aqui. O x é o quê? Eu chamei de x o lado do... justamente esse cara aqui, ó. Eu chamei de x o lado da pirâmide. Eu chamei de x aqui, ó. É igual a x, o lado. Eu chamei de valor de x. E agora eu encontrei que o x vale 30. E esse cara também, obviamente, por ser um quadrado, vale 30. O que ele pediu para a gente agora? O perímetro. O perímetro da área da base de quem? Justamente da pirâmide. Pô, agora é o seguinte, a pirâmide a gente já viu que é o seguinte, a pirâmide já viu que aí a base da pirâmide é isso aqui, ó. X, 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 X. Certo? O que é o perímetro mesmo? A soma dos lados. Vai ser X mais X mais X mais X. Também conhecido como 4 vezes X. Se X agora, eu já sei que X vale 30, perímetro é igual a 4 vezes 30. Perímetro é igual a 120 centímetros. Fechou? Gabarito, letra A. Beleza? Questãozinha mais simples agora. Questãozinha mais tranquila, apesar ainda de ser um assunto que o pessoal tem medo, é um assunto bem simples. Fechou, galera? Alguma coisa? Vocês estão entendendo? Conseguiram entender a dinâmica? Vamos fechar nessas 9, já foi tempo pra caramba aqui, tá? Vamos fechar nessas 9 questões aqui. Eu expliquei desde um pouco da teoria para resolvendo todas as questões aí. Alguma coisa, alguma dúvida? Beth, tá na escuta? Sim, pessoal. Uau, que aula maravilhosa. Estava aqui ó, com as minhas anotações, fazendo as questões também. No meu último concurso, a minha aprovação aí, porque a gente também presta mais concursos, né? Quem quer ensinar a luta tem que estar ali no tatame, tem que estar exatamente fazendo o que o aluno faz. Eu só fui aprovada graças ao Alexandre Ribeiro. Que aula maravilhosa. Não trouxe aqui questões fáceis, questões mamão com açúcar para falar que é fácil, né? O que acontece quando parece que é fácil? O professor coloca algo, um nível muito abaixo,
A hora que chega na prova, o aluno se frustra. Nossa, mas eu estudei A e está aqui o alfabeto inteiro. Então, é muito importante trazer essa realidade e como ele muito bem disse, gente, é o esforço, é o estudo. O esforço, ele sempre vai trazer o resultado. Não se intimidem, ele trouxe aqui o edital inteiro, mas todas as aulas pormenorizadas dele está na nossa plataforma. Você vai ver e vai falar, nossa, agora sim, né? Já teve essa primeira ideia, já teve esse primeiro conceito e vai deslanchar. Muito obrigada, Alexandre, espero que todos tenham gostado. Se alguém tiver alguma coisa para colocar aqui, não. Então, realmente é só agradecimento ao professor, coraçãozinho aqui, ó, 100%, isso mesmo. Pessoal, muito obrigada, Alexandre, pode encerrar. Não, beleza, Beth, obrigado. Eu falei, de verdade, são questões mais complicadas, tem algumas difíceis, vocês viram que outras são bem mais tranquilas, mas nas aulas, justamente, elas estão separadas por tópico. Então, tem aula que eu vou explicar somente de NMC, somente de MDC, somente de porcentagem, e conforme vocês forem assistindo as aulas, vocês vão conseguindo ter a base justamente para responder uma questão mais complexa. Nas aulas são separadas por tópicos, e depois, na hora de praticar as questões, você vai ver que elas vão se juntar, e aí vocês vão conseguir responder com toda a certeza, com todo o engajamento que vocês já tiveram uma base. Agora eu entendo. E é por isso que eu trouxe. Eu não trouxe só questões difíceis, para também não dar susto, mas também não trouxe só as fáceis para achar que vai nem estudar e vai conseguir resolver. Porque tem gente, matemática eu já sei, mas vocês viram que a capacidade de interpretação é muito grande. E é isso que eu tenho trazido e que eu tenho buscado trazer sempre para vocês aí. Bom, do mais isso aí, galera, um bom final de semana a todos, bons estudos aí, sabadão a galera pegando firme aí nos estudos, então é isso que a gente espera, parabéns, galera, e espero aí ter muitas notícias de muitas aprovações de vocês aí. Fechou? Beth, grande abraço, fique com Deus, bons estudos a todos, precisar, estou por aqui.